Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 561. O Poder do Limbo. Os dois poderes se opunham constantemente, fazendo o vazio tremer. Embora o local afetado seja apenas uma pequena parte do vasto vazio, o atual poder liberado poderia facilmente destruir um mundo. Neste momento, as duas forças começaram a se estabilizar rapidamente, como se um certo equilíbrio tivesse sido alcançado. Neste momento, os olhos de Roja se abriram. Finalmente terminei. Em sua mão esquerda, uma espada preta enferrujada podia ser vista com um raio de luz branca irradiando dela. Mesmo que alguém olhasse à distância, ele podia sentir sua mente congelada. Em sua mão direita, uma espada preta de aparência normal apareceu, mas essa espada fina emitia uma fumaça cinza, que tinha o mesmo efeito nos espectadores, mas o oposto, que estava derretendo. Espada dupla, 3 bancais. A fusão perfeita entre Daiguren Yorimaru e Aka no Togami, junto com o poder da Zanka no Tashi, foi finalmente alcançada. Roja finalmente encontrou o equilíbrio entre as duas forças opostas. Roja respirou fundo e lentamente as espadas voltaram a ser uma só, formando Senmaboroshi original, que atualmente estava em suas mãos. É hora de voltar. Roja destruiu o espaço quando deu um passo e desapareceu. No mundo dos ninjas, sob a luz branca, todos foram pegos no Tsukuyomi infinito e ninguém conseguiu resistir. O que é essa luz? O que está acontecendo? Tobirama e Minato não foram afetados por isso, afinal eram de Edo Tensei, mas por causa da luz, eles se livraram do controle de Edo Tensei. Os dois se entreolharam e viram a confusão em seus olhos. Estrondo. Neste momento a terra tremeu, fazendo-se teletransportarem diretamente. Sob o choque dos dois, uma árvore surgiu do chão, movendo-se em direção a todos, envolvendo-os diretamente. Liberação de água, onda separadora de água. Tobirama tentou quebrar as vinhas que envolviam alguém, mas elas foram cortadas. Eles só podiam assistir enquanto todos estavam sendo embrulhados como uma múmia. Esse poder, o que é isso? Tobirama franziu a testa, olhou para Minato e disse, você deveria ser capaz de controlar seu corpo agora. Vamos até lá. Algo está acontecendo. Ok. Minato assentiu e junto com Tobirama, correu em direção a Hashirama e aos outros. Hashirama podia sentir tudo acontecendo ao seu redor e ficou com muita raiva, ele cerrou o punho e olhou para onde Madara deveria estar. Se não me engano, este é um genjutsu enorme que afeta o mundo inteiro. Esse é o seu plano? Madara. Ele respirou fundo antes de olhar ao lado dele. O Edo Tensei não é afetado por este genjutsu e embora seu poder pudesse ser sentido, não esperava que todos vocês fossem capazes de resistir. Além de Hashirama, Kimimaro e os outros estavam dentro de uma formação. Todos eles foram injetados com Reiatsu de Roja. Pode-se dizer que a alma deles era mais poderosa do que quase todos os ninjas do mundo. Além disso, cada um deles era extremamente poderoso. Com Yakumo no controle, eles fundiram seus poderes e mal resistiram ao Tsukuyomi infinito. Eventualmente, quando Minato e Tobirama os alcançaram, a luz começou a desaparecer e gradualmente se dissipou. O céu noturno reapareceu. Kimimaro e os outros liberaram diretamente a formação, pois estavam extremamente exaustos, mas ainda olhavam para o céu com vigilância. No céu, uma figura desceu. Estrondo. A figura caiu diretamente no chão criando uma nuvem de poeira. Após dar alguns passos, Madara apareceu segurando o cetro. Madara, o que diabos você fez? Tobirama gritou diretamente. Guerra, ódio. Tudo isso foi destruído por mim. Eu salvei todos daquela dor. Ha 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 ha. Madara riu alto. Assim que terminou, ele olhou para Hashirama e os outros. Depois de olhar para Tobirama e Hashirama, ele olhou para Kimimaro e os outros antes que seus olhos brilhassem com uma cor estranha e disse, o Edo Tensei não pode ser afetado pelo Tsukuyomi infinito, mas todos vocês estão além da minha expectativa para poder resistir. Mas isso é o fim agora, contanto que todos vocês. Antes de terminar, uma figura apareceu de costas. Era Tobirama. Ele não será capaz de atacar Madara diretamente, nenhum deles poderia fazer isso atualmente. Mas na sua opinião, isso não importava desde que ele pudesse derrotá-lo. Mas ele cometeu um erro, o atual Madara não estava em um nível que ele pudesse entender. Enfrentando o ataque de Tobirama, Madara apenas acenou com seu cetro de volta para ele. Tobirama foi enviado voando diretamente. Ainda o mesmo, eu vejo, sempre lançando um ataque furtivo, mas no seu nível atual, você pode me prejudicar. Madara perfurou Tobirama com seu cetro e o pregou diretamente no chão, impossibilitando sua recuperação. Parece que você não tem mais nada a dizer. Terei que derrotá-lo primeiro e depois encontrar uma maneira de liberar este genjutsu. Hashirama olhou para Madara com olhos frios. Todos os seus chakras surgiram e ele estava pronto para lutar contra Madara. Mas Madara balançou a cabeça. Você não entende? Hashirama, você não pode mais lutar comigo. Limbo, prisão fronteiriça. Madara fechou os olhos ligeiramente antes de abri-los. Estrondo. Hashirama, que estava preparando seu ataque mais forte novamente, foi interrompido e voou diretamente para longe da força do ataque. Estrondo. 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 Kimimaro e os outros foram atacados quase ao mesmo tempo. Embora Hashirama tenha sido o primeiro a ser atacado, eles estavam vigilantes, mas ainda assim não conseguiram escapar. Apenas Yakumo notou algo no mundo do limbo, mas ela era tão habilidosa quanto os outros no que diz respeito à sua técnica corporal. Então ela também foi atingida. A bola de busca da verdade de Madara moveu-se ao seu redor. Ele não atacou usando-os. Ele acabou de usar sua prisão na fronteira do limbo. Em apenas um movimento ele mandou todos embora diretamente. Este era o seu poder atual. Ele é o Jinchuriki das 10 caudas.
Ele tinha o Rinnegan. Ele alcançou o poder dos 6 caminhos. Ninguém pode ser seu inimigo. Madara, você... Tobirama olhou para Madara friamente enquanto se sentia horrorizado. Mesmo seu irmão não conseguiu lidar com Madara. Seu coração afundou. Mesmo essas pessoas não conseguiram lutar contra Madara, quem pode detê-lo agora? O mundo inteiro vai cair nas mãos de Madara? Capítulo 562, Brincando com Fogo. Eu disse há muito tempo que sou o salvador do mundo. Madara olhou com orgulho para Hashirama e os outros. Aos seus olhos, Hashirama e aqueles que estavam com ele não representavam mais nenhuma ameaça para ele. No entanto, assim que ele terminou suas palavras, o espaço de repente se distorceu, formando um vórtice. Uma figura saiu daquele vórtice. De fato acabou, mas você não é um salvador e nunca foi um. Quando a figura saiu vestindo um auri preto e branco sem qualquer impulso, estranhamente Madara sentiu uma ameaça. Roja-sama. Sensei. Mei, que foi derrotada por Madara, sentiu-se aliviada ao ver Roja. Hashirama e Tobirama olhavam para Roja com olhos diferentes. Existe alguém ainda mais forte que eles? Mas Madara ganhou o poder do sábio dos 6 caminhos, mesmo que tenha alcançado o poder do irmão, Temo. Neste momento, os olhos de Madara pousaram em Roja. Comparado com Hashirama e Tobirama, ele tinha o Rinnegan e alcançou o nível dos 6 caminhos. Ele viu muitas coisas que eles não viram. Por exemplo, o poder dos 6 caminhos. O poder dos 6 caminhos não esperava que alguém atingisse esse nível, mas você não é o Jinchuriki do Jubi. Não sei de onde você tirou seu poder, mas agora é tarde demais. Madara bufou suavemente enquanto olhava para Roja. É agora? Roja esticou a mão, pegou Senmaboroshi do nada e acenou sem rumo. Uau, uau! 2 dos limbos de Madara desabaram diretamente e se transformaram em cinzas negras e se espalharam. Com certeza. Os olhos de Madara piscaram, mas ele não ficou muito chocado. Afinal, ele poderia dizer que Roja também tinha o poder dos 6 caminhos, e a prisão do limbo não funcionaria com ele. Hashirama e os outros não sabiam o que aconteceu, mas adivinharam que o que os derrotou antes foi destruído por Roja. Bom, Hashirama e Tobirama gritaram mentalmente. Roja não ser derrotado diretamente por Madara significa que há uma chance. Enquanto houver uma chance, desistir não será uma opção. Com isso em mente, Hashirama começou diretamente a coletar o chakra da natureza. Logo ele entrou no modo sábio e deu um passo à frente, preparando-se para ajudar Roja. Mas neste momento, Roja de repente virou ligeiramente a cabeça e olhou para Mei e os outros e disse: afaste-se e não se aproxime, concentre-se apenas na defesa. Sim. Mei e os outros sabiam que não adiantava ficar ali, eles provavelmente iriam atrapalhar Roja. Então, eles recuaram diretamente. Enquanto recuavam, a confiança que tinham em Roja aumentava o nervosismo. Roja pedindo para eles ficarem para trás, isso significaria que ele estava indo com tudo contra Madara? Ele vai cuidar dele junto? Se fosse esse o caso, então o resultado seria muito devastador. Madara olhou para eles recuando e não se incomodou em impedi-los. Ele atacou Roja diretamente. Do ponto de vista de Madara, Mei e os outros não eram nada importantes. Ele pode matá-lo sempre que quiser. Seu oponente era Roja, enquanto ele o derrotasse, tudo estaria acabado. Arte sábia, grande aniquilação do fogo. Tornando-se o Jinchuriki do Jubi e tendo Rinnegans, os jutsus de Madara não eram mais comuns. Ele também os imbuiu com o chakra da natureza. O ataque de fogo avançou em direção a Roja, fazendo todo o céu ficar vermelho. Observando o poder por trás daquele ataque, Hashirama inconscientemente quis usar sua liberação de madeira para detê-lo, e era tarde demais para pensar se ele poderia pará-lo ou não. Mas antes que ele pudesse realizar seu ataque, Roja, que estava na frente do ataque, olhou para Madara com ridículo e levantou sua espada suavemente. Brincando com fogo contra mim? Com um aceno de espada, o mar de chamas foi cortado em 2. A simples onda fez uma ravina enorme e profunda no chão. Isso fez com que Hashirama parasse em seu lugar enquanto seus olhos se arregalavam em um instante. Sem chance. Embora tanto Tobirama quanto Hashirama soubessem que Roja era forte, mas não tão forte assim, o choque deles apenas começou. Se você quiser brincar com fogo. Roja, ainda olhando para Madara com ridículo, colocou Senmaboroshi diretamente na frente dele e disse: Bankoi, Zanka no Tashi. Uau! Eles não sentiram nenhum surto de energia, mas o que os deixou tão surpresos foi o mar de chamas que se partiu em 2. Simplesmente se transformou em fumaça preta e desapareceu assim mesmo. Ao mesmo tempo, apareceu um mar de chamas que fazia o anterior parecer uma brincadeira de criança, com uma temperatura que nenhum ser humano suportava. O que é isso? Hashirama, que ainda estava em Edo Tensei, sentiu o calor e percebeu que não apenas seu corpo evaporaria, mas também sua alma se ele não recuasse. Seu rosto estava cheio de horror. Mei e os outros que estavam muito longe de Roja ainda podiam sentir o calor e mobilizaram diretamente seu chakra para resistir ao ataque. Mesmo assim, suas peles e lábios secaram e eles sentiram queimaduras no corpo. Isso fez com que Madara, que agora tinha o Jubi selado nele, além de ser uma figura dos 6 caminhos, sentisse dor em todo o corpo. Ele ficou horrorizado porque sabia. Ele sabia que se não tivesse o corpo e o poder dos 6 caminhos, até o Susanoo derreteria sob tanto calor. Capítulo 563. Kaguya foi ressuscitada. Madara sabia que mesmo que pudesse suportar o calor com seu poder dos 6 caminhos, o referido poder seria drenado. Então ele escolheu a única opção, que é atacar novamente. Uau, uau! 3 bolas da busca da verdade foram em direção a Roja enquanto Madara agitava seu cetro. De frente para eles, Roja balançou a cabeça e disse: muito fraco, muito fraco. Senmaboroshi moveu-se pelo ar e encontrou as 3 bolas que buscavam a verdade.
PCHH. As bolas chiaram como se encontrassem algum material corrosivo antes de desaparecerem em um rastro de fumaça verde. Vendo isso, a pupila de Madara encolheu como se tivesse visto algo incrível. A espada daquele cara é feita de bola da busca da verdade? Não, mesmo estes não poderiam destruir facilmente outras bolas em busca da verdade. Aos olhos de Madara, as bolas da busca da verdade eram a arma mais poderosa que existia. Eles podem destruir qualquer coisa, mas a mesma arma definitiva dele foi destruída pela espada de Roja. Como você disse, tudo acabou. Roja disse e acenou levemente com a espada de volta. Zanka no Tashi Kita, Tenshi Kaijin. Distorções apareceram no espaço. Madara não conseguiu escapar a tempo. Ele foi cortado diretamente ao meio. Não apenas seu corpo, até mesmo suas bolas da busca da verdade e o cetro em sua mão foram diretamente destruídos. Isto é impossível. Isto é impossível. Apenas a metade superior de Madara permaneceu enquanto olhava descrença e horror pelo que aconteceu. Ele recebeu o poder dos 6 caminhos, mas ainda estava tão fraco na frente de Roja. Como isso poderia ser possível? Hashirama e Tobirama ficaram atordoados. Eles sabiam o quão forte Madara era atualmente. Ele tinha poder suficiente para esmagar qualquer coisa, mas o jovem o destruiu como se não fosse nada. À distância, Mei e os outros assistiram com rostos atordoados. Não admira que ele não tenha saído para enfrentá-lo. Mesmo quando Madara ganhou tanto poder, ele não teve nenhuma chance de enfrentar Roja-sama. Esse é o verdadeiro poder do sensei. Não, o sensei não o levou a sério. Tenho certeza que ele nem usou metade de seu poder. Os olhos de Akumo brilharam de choque e admiração. Aku também ficou chocado, mas sentiu algo errado. Algo está errado. Qual é o problema? Todos focaram mais uma vez em Madara, e o que viram os assustou. Eles viram Madara, não muito longe de Roja, ficaram tanto louco. Seu poder dos 6 caminhos começou a desaparecer dele, mas de repente, uma sombra negra apareceu atrás dele. A mão da sombra de repente penetrou no peito de Madara. Isso fez com que os rostos de Tobirama e Hashirama mudassem bastante. Madara ficou chocado com a mão passando por seu peito, tentou olhar para trás, mas não conseguiu se mover. O que você está fazendo? Zetsu! Você não é o Salvador, Madara, ainda não acabou. Esperei tanto tempo por uma oportunidade de ressuscitar a mãe. O que você está fazendo, Zetsu? Eu criei você. Você é minha vontade e deve agir de acordo com meus pensamentos. Não, isto está errado. Um sorriso estranho apareceu no rosto de Zetsu quando ele disse, minha vontade é de Kaguya. Estrondo. Assim que ele terminou suas palavras, a terra se abriu e algo como uma fonte jorrou do chão. Aquela fonte não continha água. Em vez disso, era chakra, um fluxo de chakra altamente concentrado. O chakra moveu-se em direção a Madara e penetrou em seu corpo, o que o fez inchar como uma bola. O que diabos está acontecendo? Não é bom. Hashirama olhou para isso com horror. Ele poderia dizer pelos seus sentidos que este chakra era maior do que o que Madara tinha anteriormente, e continuou a aumentar cada vez mais. Manter isso será ruim, páreo. Hashirama não pôde deixar de gritar para Roja. Embora Roja tenha derrotado Madara facilmente, o que está acontecendo mudará a escala da batalha. No entanto, Roja não fez nenhum movimento, mesmo depois de Hashirama gritar. Roja olhou para Hashirama e Tobirama e apontou sua espada diretamente para eles. Uau! Sua espada brilhou entre Hashirama e Tobirama, destruindo-os diretamente e destruindo o Edo Tensei. Neste momento, a fonte de chakra parou e o inchaço de Madara começou a diminuir. Finalmente, uma mulher de pele branca, 3 olhos que continham os 3 grandes doujutsu deste mundo ficou no lugar de Madara. Ela olhou para o chão como um deus olhando para os mortais. Sua reserva de chakra era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Parecia interminável, infinito. Ela é a ancestral do verdadeiro objetivo de chakra e Roja. Ela era Kaguya Otsutsuki. Bem, porque matar os dois, você poderia tentar impedir a mãe com eles, mas de qualquer forma, você não conseguirá nem mesmo com eles por perto. Zetsu, que estava na manga de Kaguya, disse e então riu assustadoramente. No entanto, Kaguya não riu, mas olhou para Roja seriamente. Ela estava extremamente vigilante e ativou diretamente seu doujutsu. Quem é você? Eu sou quem eu sou. Roja olhou diretamente para Bankai, ele queria evitar destruir completamente o mundo, e ao mesmo tempo, olhou para Kaguya à sua frente. Ele podia sentir o chakra contido em seu corpo, mas ainda estava calmo. Kaguya franziu a testa e gradualmente disse, você não é eles. Mas você não é deste mundo, você veio pela fruta do chakra? É como você disse. Ao ouvir isso, os olhos de Kaguya se aguçaram. Para que o chakra não fosse tirado dela, ela lançou o Tsukuyomi infinito, que transformou todas as pessoas do mundo em Zetsus brancos e ela conseguiu extrair chakra deles. Ela até atacou seus 2 filhos, Agoromo e Amura, para recuperar o chakra que eles possuíam. Para ela não há nada mais importante que o chakra, ninguém e nada. Sendo esse o caso. Os olhos entre as sobrancelhas dela ondularam quando ela ativou seu Renin Sharingan. Amenomeca. O mundo ao seu redor mudou repentinamente de um terreno baldio para um mundo cheio de neve. Eu irei destruí-lo. Capítulo 564. Modo mais forte. Este é o Amenomika? É exatamente o que eu queria. Eu vou destruir você aqui. Roja olhou ao redor do mundo de gelo que pertencia a Kaguya antes de lançar sua Heiatsu em grandes ondas que fizeram o mundo tremer. Com a eclosão da Heiatsu, o gelo quebrou e rachaduras se espalharam por todo lugar. Este poder, o Zetsu negro que estava escondido na manga de Kaguya ficou horrorizado. Sua pupila encolheu porque ele não podia mais ser arrogante. Ele não pôde deixar de perder um pouco de confiança quando pensamentos começaram a surgir em sua mente.
Será que a mãe poderia vencer? Não, é impossível. A mãe é a ancestral do chakra, o ser mais poderoso deste mundo. Mesmo que ele venha de outros mundos, ele não pode derrotar a mãe. Zetsu balançou a cabeça vigorosamente e rejeitou os pensamentos. Quando Zetsu entrou em pânico, o impulso de Roja parou, ele não estava mais sendo empurrado, agora estava contido. A roupa de Roja começou a mudar, o padrão de suas roupas mudou até que ele finalmente entrou no modo Rokujigan. Depois de liberar seu chakra e Reiatsu, Roja não parou, colocou uma mão na espada e começou diretamente. Bankai, Daigurin Yorimaru, Bankai, Aka no Togami, Bankai, Zanka no Tachi. Com os 3 bancais libertados, uma força terrível caiu sobre o mundo. Ao mesmo tempo, Roja tocou Senmaboroshi suavemente e depois separou a espada, criando 2 espadas diferentes. Um exalava uma força fria que poderia congelar qualquer coisa, enquanto o outro era exatamente o oposto. Esta é a forma mais forte de Roja. A atmosfera ao redor de Roja mudou completamente, Kaguya não conseguia mais ver nenhuma fraqueza nele e nem conseguia sentir o quão forte ele era. Neste momento, o mundo inteiro estava centrado em Roja. Tudo estava dividido. À esquerda o gelo esfriava e à direita o gelo evaporava a uma velocidade extrema. O poder das chamas tornou o espaço instável e começou a dar sinais de colapso. Esse cara, Kaguya respirou fundo. Ela poderia dizer que com esse tipo de poder, o mundo seria destruído se ela não fizesse nada. Ela estava com medo de Roja e não ousou se aproximar dele. Em vez disso, ela levantou a mão e acenou para ele. Estrondo, estrondo, estrondo. Com apenas um aceno de mão, Chakra formou incontáveis punhos e atacou Roja diretamente, tentando matá-lo. Ataque de vácuo de 80 deuses. Comparando Chakra, a reserva de Kaguya era muito maior que a de Roja. No entanto, diante desse ataque, Roja não teve medo, apenas sorriu. Embora a reserva de chakra de Kaguya estivesse acima da dele, ele não estava confiando apenas no chakra atualmente. Ele estava usando uma combinação perfeita de chakra e Reiatsu. Assim que Roja levantou a mão, ele acenou com a espada. Congelamento do vazio. Uma força fria emergiu da espada. Este ataque não usou apenas o poder do gelo ou a força fria da espada, mas também continha o poder espacial. O ataque a vácuo dos 80 deuses de Kaguya foi travado junto com ela. Seu corpo inteiro estava congelado no lugar. Cinzas do céu e da terra. Após o primeiro ataque, Roja não parou, segurou a outra espada e brandiu-a. O poder total das chamas irrompeu e moveu-se diretamente em direção a Kaguya. Sob o conflito entre a força fria e a força térmica, o mundo inteiro parecia um espelho quebrado. O mundo inteiro estava prestes a ser dividido. Isto é mal. Kaguya usou diretamente seu Reni Sharingan e se libertou diretamente do bloqueio espacial, e abriu diretamente um portal para o vazio enquanto tentava escapar deste ataque. Onde você pensa que está indo? Vendo Kaguya tentando escapar, Roja não conseguiu ficar parado. Ele gritou diretamente e correu atrás dela. No momento em que o portal estava prestes a ser fechado, Roja atacou-a diretamente. Barra vazia. O espaço foi rasgado como um papel. Roja entrou correndo e encontrou um mundo cheio de cristais verdes. Uma força de gravidade extrema foi liberada assim que ele entrou neste mundo. A gravidade forçou Roja diretamente ao chão. A própria Kaguya não conseguiu continuar voando e caiu diretamente no chão. A gravidade neste mundo restringiu até ela. Gravidade. Não, este é o poder da lei. Assim que Roja fez um esforço para se mover, percebeu que esta não era uma gravidade regular, era semelhante à lei da gravidade. Ele sempre se perguntou por que Kaguya seria pressionada pela gravidade em seu mundo anterior e por que ela não seria capaz de subir junto com Naruto e os outros. Acontece que não era apenas pura gravidade. Este não era um espaço gravitacional, mas era um espaço composto inteiramente pela lei da gravidade. Embora Kaguya soubesse que não seria capaz de se mover livremente neste espaço, ela ainda decidiu vir para cá. Ela sabia que Roja não seria capaz de se mover e ela seria capaz de ganhar o elemento surpresa. Ela levantou a mão diretamente e os ossos dispararam da palma da mão diretamente para Roja. Ossos de cinza que matam tudo. Capítulo 565. Expansão da bola da busca da verdade. Vendo Roja contido pela gravidade, Kaguya lançou diretamente seus Ash Bones matadores contra ele. Roja bufou friamente quando forças horríveis irromperam de dentro das espadas. Você quer usar a gravidade para me conter? Como este era um mundo repleto da lei da gravidade, ele usará o poder absoluto para destruir este mundo. Estrondo. As duas espadas explodiram pelo elemento correspondente, criando um redemoinho que girou em torno de Roja. Os ossos foram atraídos para o redemoinho e desapareceram diretamente. O vórtice estava constantemente destruindo o espaço se você olhar atentamente para ele. Kaguya, vendo isso sem qualquer hesitação, abriu outro portal para sair do mundo gravitacional. Com sua Reiatsu e chakra desenfreados, Roja avançou, descartando a reação em cadeia que causou, que estava destruindo o mundo. Ele se travou firmemente na posição de Kaguya antes de abrir diretamente um portal e entrar. Kaguya chegou ao mundo deserto com Roja logo atrás dela. O primeiro não conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra Roja e queria se teletransportar diretamente para outra dimensão. Mas desta vez, um lampejo de frieza apareceu nos olhos de Roja quando uma forte onda de um poder estranho irrompeu dele. O vento parou, a areia ficou no ar e a fugitiva Kaguya foi fixada em seu lugar. Não há expressão em seu rosto. Isto não foi o congelamento do espaço. Foi o congelamento do tempo. Embora só possa cobrir alguns quilômetros e não possa ser mantido por muito tempo, é o suficiente. Roja olhou para Kaguya e deu um passo à frente. Ele veio na frente dela e perfurou diretamente seu crânio e depois seu coração. Ele continuou passando a espada pelo corpo dela. No momento seguinte, o poder de destruição se espalhou pelo corpo de Kaguya. Roja não hesitou. Ele não sacou a espada. Em vez disso, ele apenas deixou no corpo dela e liberou o tempo para fluir novamente.
Kaguya não teve tempo nem de mudar sua expressão antes que a destruição de energia tomasse conta completamente de seu corpo. Zetsu negro em sua manga só conseguia gritar de medo e horror. Estrondo. O espaço ao redor de Kaguya virou nada. A explosão atingiu cerca de 10.000 metros de diâmetro ao seu redor, mas não parecia uma explosão. Era como se nada jamais existisse ali. Permanecendo no tempo congelado, Kaguya pôde perceber o que aconteceu. Até mesmo Sasuke podia ver quando o tempo parou, mas mesmo que ela soubesse disso, ela não conseguia se libertar das restrições. O golpe foi imparável. O círculo ao seu redor deixou de existir em um instante. O colapso do espaço atingiu diretamente o corpo de Roja, mas nem mesmo suas roupas foram afetadas. Você está morto? Não, não parece. Você é realmente o ancestral do chakra. A existência imortal que não pode ser morta, você é um monstro quando se trata de vitalidade. O vazio foi subitamente distorcido antes que uma massa de matéria branca se formasse e caísse no chão. Chakra de repente correu em direção à bola e rapidamente derramou dentro dela. Finalmente começou a se reformar e se transformar em Kaguya. O poder dentro de seu corpo estava muito mais fraco agora. Ela estava enfraquecida. Balksetsu já morreu devido ao golpe anterior. Tempo congelado. Esse cara tinha tanta habilidade. Kaguya cerrou os dentes um pouco, ela estava com raiva. Ela lançou o Tsukuyomi infinito porque tinha medo de perder chakra. O propósito de Roja era o mesmo de sua dimensão. Foi chakra. Ele queria a fruta chakra. E agora ela estava extremamente fraca. O chakra é meu, ninguém vai tirar isso de mim. Kaguya cerrou os dentes e gritou na frente dela. Ao mesmo tempo, ela derreteu e passou de branca para preta e se expandiu rapidamente, formando uma esfera preta. Expansão da bola da busca da verdade. Esta foi a habilidade final de Kaguya. Ela poderia destruir o mundo e reformá-lo com este poder. Uau! Roja entrou diretamente na dimensão central montanhosa de Kaguya apenas para encontrá-la naquele estado, e ele simplesmente deu um passo à frente em direção à bola. Capítulo 566. 10 anos depois, o fim do arco de Naruto. Olhando para cima, Roja pôde ver a bola da busca da verdade se expandindo. Por que você está inchado? Parecia que essa era a última luta. Roja olhou para a bola protuberante da busca da verdade que continha muito poder. Ele respirou fundo sem recuar enquanto seus olhos brilhavam. Roja segurava uma espada em cada mão e de repente as ergueu na frente dele. Cada espada possuía o tipo de poder oposto, então quando elas começaram a se aproximar uma da outra, nasceu uma grande oposição entre elas, que não perderam em poder diante da bola em busca da verdade em expansão. Forçando as duas espadas a se aproximarem, Roja usou todo o seu controle sobre elas, o que resultou em um raio de luz irrompendo quando as duas espadas se fundiram. Itoriu, destruição. Assim que a espada se moveu pelo ar, uma onda de energia foi gerada. O poder que detinha não pode ser descrito. Foi literalmente o poder da destruição. A onda de destruição colidiu com a bola em busca da verdade em expansão. Estrondo. Todo o espaço irrompeu em uma luz ofuscante e cheia de destruição, que fez com que o próprio espaço se deteriorasse. O vazio começou a invadir o espaço fazendo forças horríveis colidirem e destruírem tudo. É claro que isso era apenas uma pequena fração do poder que o vazio detinha, pois abrange milhares de milhões de quilômetros e incontáveis mundos e dimensões. As pessoas dentro do mundo ninja estavam dentro de um mundo de sonho devido ao Tsukuyomi infinito. Eles não sabiam que estavam dentro de um genjutsu, mas nem todos estavam naquele genjutsu. Há pouco, o mundo ninja estremeceu violentamente, inúmeras rachaduras apareceram no chão e enormes ondas se formaram no mar. Vendo isso, Mei e os outros se entreolharam desamparados. Eles sentiram o esmagamento do poder e sabiam que mesmo que todos se unissem tentando resistir a tal poder, não teriam a capacidade. Eles não conseguiam pensar no que aconteceria se Roja realmente perdesse. Sensei, não vou perder. Provavelmente. Shion falava fracamente, ela tinha a capacidade de prever o futuro, mas não conseguia ver o que aconteceria para saber e ficou nervosa como os outros. Porém, neste momento, o espaço foi aberto e uma figura com um auri preto e branco apareceu segurando uma espada na mão. Ele deu um passo e apareceu ao lado de Shion e usou um dedo para dar um tapinha na cabeça de Shion. Ai! Shion sentiu dor e cobriu a testa e fez beicinho porque estava insatisfeita, mas finalmente ficou aliviada. Roja olhou para os outros e disse, faltando confiança em seu professor, vejo, bem, sua punição seria reparar e reconstruir o mundo ninja. Roja-sama. Sensei. Kurenai, Akuki, Mimaru e os outros se reuniram ao seu redor. Eles estavam infelizes e fazendo beicinho, bem, a maioria deles estava. Roja olhou para eles e sorriu um pouco. Ele se sentiu aliviado. Ele olhou para o Shinju que cobria todos e acenou com a mão. Dentro de sua mão apareceu uma fruta estranha. Tsukuyomi infinito, Kai. Roja juntou as mãos enquanto lançava o genjutsu. Depois de derrotar Kaguya, a fruta chakra foi apreendida por ela, e depois de ver o Tsukuyomi infinito, ele a liberou diretamente. O silêncio caiu enquanto os ninjas e pessoas ao redor do mundo gradualmente acordavam do genjutsu. O Shinju caiu gradualmente no chão e desapareceu. Roja estava sentado em silêncio, com os olhos fechados com um lindo palácio atrás dele. Este era o espaço de Senmaboroshi, que agora era comparável ao de Kaguya. 10 anos já se passaram desde que ele obteve a fruta chakra. Nestes 10 anos, seu nome se tornou uma lenda no mundo ninjas. Até Kimimaro e os outros eram vistos como lendas do mundo ninja, e apenas Kimimaro, Mei e os outros estavam qualificados para entrar neste lugar. Parece que é isso. Roja de repente abriu os olhos e murmurou. Depois de receber o chakra fruit, Roja não o engoliu sozinho. Em vez disso, ele fez Senmaboroshi devorá-lo e fundir-se com ele. A fusão demorou alguns anos.
Após a fusão, Senmaboroshi ganhou todas as habilidades que Kaguya possuía e também começou a aumentar o nível avançando em direção ao 9º estágio. Mas infelizmente, ao atingir o limite da 8ª etapa, não avançou para a 9ª. Roja tentou de tudo e ainda não conseguiu melhorar, como se faltasse alguma coisa. O que estava faltando? O Ojioku? Ou a Heiatsu do mundo Bleas? Roja balançou a cabeça, não importava muito o que estava faltando, mas ele deveria ir para o mundo Bleas porque Senmaboroshi finalmente estaria concluído. Ele respirou fundo, colocou Senmaboroshi na frente e disse de repente: depois de tanto tempo, é hora de ir. Ganhando Senmaboroshi no mundo de One Piece, passo a passo ele alcançou os pináculos do poder nesse mesmo mundo, depois entrou em Naruto, depois de algum tempo, ele também foi o mais forte do mundo. Não há mais nada com que se preocupar. Havia uma estrada larga e longa à sua frente. Ele irá para o mundo onde Senmaboroshi nasceu. O mundo do Shinigami. Arco de Naruto. Fim. Capítulo 567. Sociedade da Alma. O Auri de Roja estava lisonjeado dentro do vazio enquanto se movia em direção ao seu destino, enquanto passava por incontáveis mundos em seu caminho. Havia muitas formas representando o mundo no vazio, cada uma era diferente e muitas estavam longe demais para serem vistas. Seguindo a sensação fraca dada a ele por Senmaboroshi, Roja percorreu os mundos até seu destino, até chegar a um mundo coberto de energia preta e branca. É isso. Olhando para ele, os olhos de Roja piscaram quando ele teve certeza de que este era o mundo que ele procurava. Ele respirou fundo e mergulhou diretamente nisso. Ele sentiu-se penetrando em uma bolha, mas assim que passou, uma grande força tentou repeli-lo, mas para Roja parecia insignificante. De repente, uma luz brilhante surgiu quando Roja apareceu em um lugar cheio de ar roxo. Quando Roja apareceu, o ar roxo o atacou diretamente querendo apertá-lo. Isso é restrição? Olhando para o estranho ar roxo, Roja não ficou surpreso. Ele apenas assentiu, confirmando que este era o mundo dos Shinigami. Shinra Tensei. Estrondo. Roja repeliu diretamente o ar roxo enquanto mantinha o Shinra Tensei. Roja colocou a mão no queixo por um momento para pensar. O mundo Shinigami é dividido em 3 reinos. A Sociedade da Alma, o mundo humano e o Eco-mundo. O Eco-mundo continha muitas criaturas. Embora Roja não tivesse certeza sobre a linha do tempo atual, ele estava ansioso para fazer o Ojioku quando Aizen o concluísse. O mundo humano era onde os humanos normais vivem, e a Sociedade da Alma é onde os Shinigami vivem. Como existe tal restrição aqui, então este lugar deveria ser a lacuna entre os 3 reinos. Roja podia perceber o espaço distorcido apertando-o ao redor, e até o tempo estava distorcido. Seu congelamento de tempo não pode ser totalmente usado atualmente, e mesmo que ele o usasse, apenas alguns metros ao seu redor seriam afetados. Quanto ao espaço, era denso, muito mais denso que o mundo de Naruto, o que significa que ele não consegue abrir um portal usando a força facilmente. Roja começou a pensar em outras coisas depois de chegar a essa conclusão. A linha do tempo é um problema. Não sei se a trama já começou, e se Aizen já pegou o Ojioku do Urahara e fez sua própria perfeição. Os olhos de Roja brilharam assim que ele pensou no Ojioku. Ele não precisava do imperfeito. Somente o Ojioku perfeito tornaria Senmaboroshi completo. Senmaboroshi transcenderia e alcançaria um nível superior com isso. Mas como ele não sabia, ele só precisaria sair. Roja pensou por um momento, antes de decidir não abrir um portal para o espaço. Em vez disso, ele usaria a habilidade de Kaguya, o Yomotsu Irazaka. Um portal espacial apareceu na frente de Roja. Bem, há muitas camadas de espaço aqui. Roja olhou para o portal negro, que parecia ineficaz, e foi por isso que ele pediu a Senmaboroshi que parasse de usar a versão fraca e usasse a mais forte. O espaço foi destruído à força quando Roja entrou e desapareceu. Mundo Shinigami. Há uma reação dos subúrbios ao sul nas áreas 7 e 9. Eu repito, há uma reação dos subúrbios ao sul nas áreas 7 e 9. Vários Shinigami foram diretamente para a flutuação espacial. Porém, depois de procurar por um tempo, não encontraram nada que os fizesse suspirar e ir embora. E assim que eles saíram, em um beco escuro, Roja saiu enquanto olhava para os Shinigamis que saíram antes de olhar ao redor. Parece que estou na Sociedade da Alma. Roja podia sentir o Gotei 13 não muito longe de sua casa. Usando sua percepção de Aki e Heiatsu, ele sentiu algumas poderosas flutuações de Heiatsu à distância. Eles são, sem dúvida, do nível de capitão, o que deixou Roja confuso. Embora eles não estivessem usando Shikai ou Bankai, Roja percebeu que sua Heiatsu era muito mais forte que a deles. No Gotei, apenas 2 pessoas chamaram a atenção de Roja. Uma foi Yamamoto, que é o mais poderoso do Gotei e também seu comandante, e a outra foi Souzuki Aizen. Neste momento, a maior parte do capitão desconhecia Roja. O Noana estava perto da janela quando sentiu algo e se virou diretamente. Eu imaginei isso. Ela balançou a cabeça antes de tentar aprofundar seus sentidos. Em outro lugar, o 5º capitão, Aizen, estava de óculos, sentado gentilmente enquanto conversava com seus subordinados. De repente, sua expressão congelou antes que ele risse. Interessante. Capitão Aizen. Os outros olharam para Aizen de forma estranha. Aizen voltou e agarrou seu cabelo com vergonha e disse: Eu sonhei acordado por um segundo. Sinto muito, onde eu estava? Você acabou de dizer. Em alguma casa de chá, Yamamoto sentou-se enquanto fechava os olhos. De repente, ele abriu os olhos bruscamente antes de se sentir confuso. Esse sentimento. Quem está me espionando? Ele franziu a testa e abaixou a cabeça, imaginando. Depois de um tempo, ele se levantou e entrou na sala. Capítulo 568. Academia de Shinigami.
Eles poderiam me detectar? Depois de espalhar sua percepção em direção ao Gotei 13, Roja o retirou diretamente e seus olhos brilharam com uma pitada de excitação. 3 pessoas o detectaram: o Noana Hetsu, Souzuki Aizen e Genryuzai Shigekuni Yamamoto, o que o surpreendeu. Não é que os 3 tivessem mais Heiatsu do que ele, é só que os sentidos e a resposta deles eram muito mais fortes que os dele. Comparado a eles, parecia que seu controle era difícil. Afinal, ele pegou Senmaboroshi e percorreu sozinho o caminho de um Shinigami, que não pode ser comparado aos 1000 anos de história da Soul Society. Roja, é claro, sua presença usando o espaço de Senmabrozorri, o que fez com que os outros 3 não conseguissem encontrá-lo. Pensando bem, acho que o espaço da Sociedade das Almas é mais sólido que o do mundo ninja. Depois disso, Roja começou a examinar a Soul Society novamente. Tudo era feito de reishi, e fosse a terra ou os tijolos das casas, era um espaço muito mais forte que o de Naruto. Parece que o contraste entre os 2 mundos não pode ser visto apenas pelo puro poder. Se Minato estivesse aqui, seu deus voador do trovão seria utilizável, mas não instantâneo. Ele sofreria um atraso quando o jutsu fosse usado. Embora Roja já tivesse previsto isso, ele ainda balançou a cabeça quando se deparou diretamente com a situação. Parece que o mundo do Shinigami é um reino superior ao de Naruto. Se for esse o caso, mesmo que eu possa quebrar todas as leis do mundo de Naruto, quebrar apenas o poder do todo-poderoso de Vasha seria muito difícil. Roja fez uma pequena pausa porque estava interessado em algo, mas, como eu esperava, o Ojoku é necessário para Senmaboroshi evoluir ainda mais até a perfeição, mas não é uma limitação, pois Senmaboroshi já atingiu as condições necessárias para sua perfeição. Parecia que assim que chegou ao mundo Shinigami, Senmaboroshi era como um peixe que voltou para a água, começou a se fortalecer e evoluir diretamente para o 9º estágio, o que significava uma coisa: existe um 10º estágio que é perfeito para Senmaboroshi, e que só pode ser alcançado obtendo o Ojoku. Isso também significa que o 9º estágio é o mais forte que ele consegue sem o Ojoku. Sem surpresa, a transformação do 8º para o 9º estágio é bem mais lenta do que a do 7º para o 8º estágio. Sentindo o progresso da evolução, Roja sentiu. Ele não tinha pressa, pois desde que começasse nada poderia impedi-lo de chegar à 9ª etapa. De acordo com a percepção de Roja, Ishimaru não era o capitão da 3ª divisão, mas ainda um vice-capitão de Aizen. Se ele se lembrava bem, o início da trama ainda estava décadas à frente. Existem 2 peças do Ojoku, uma foi com Aizen e a outra foi com Urahara. Somente quando eles se fundirem, Roja poderá obter o Ojoku perfeito. Considerando a personalidade de Aizen, a menos que ele tomasse a iniciativa de retirá-lo, ninguém conseguiria pegá-lo. Quanto àquele com Urahara, que poderia ser o homem mais inteligente do mundo, só o diabo saberia onde ele o escondeu. Além disso, mesmo que Roja conseguisse as 2 peças, fundi-las seria problemático, sem mencionar que isso não era conhecido antes. Roja balançou a cabeça. Ele sempre odiou coisas e cálculos problemáticos. A maneira mais fácil é esperar que Aizen faça tudo e então conseguir. Depois de um tempo, Roja separou diretamente seu corpo de seu espírito, entrando diretamente no modo Shinigami e jogando seu corpo no espaço de Senmaboroshi. Se ele precisasse saber em que linha do tempo ele estava atualmente, ele precisava ir oficialmente à Soul Society. Roja cobriu diretamente sua Heiatsu e tirou a fantasia do Shinigami. Ele vestiu algumas roupas de linho e entrou na Sociedade da Alma após remover o espaço de Senmaboroshi que cobria seu corpo, removendo sua presença. A Soul Society era enorme. Foi dividido em 4 direções: leste, oeste, sul e norte. Cada direção tinha 80 áreas. A área 1 era a mais próxima do Gotei 13 e tinha melhor segurança. Roja estava na 7ª área ao sul. Ele caminhou diretamente pela rua, passando pela 6ª área em direção à 5 até chegar à 1ª área em frente ao Gotei 13. Nessa época, o lugar estava animado. A razão pela qual Roja andou na 7ª e 6ª áreas foi porque elas estavam vazias e, aparentemente, foi porque as pessoas se reuniram do lado de fora do Gotei 13. Roja já havia sentido a multidão aqui, mas ele realmente não se incomodou com eles e os ignorou diretamente. Assim que ele se moveu, alguns civis se aproximaram enquanto conversavam. É hora de se matricular na Academia Shinigami novamente. Desta vez devo ser aceito e me tornar um Shinigami. Então você se ajoelhará quando me ver. Vamos, como você tem a qualificação? Aposto que você não pode entrar pelo portão da frente da academia. Várias pessoas riram enquanto conversavam, mas algumas estavam nervosas. No meio da multidão, havia muitos Shinigami e professores. No espaço aberto, uma estranha coisa parecida com uma bola de cristal foi colocada no topo de um pequeno pilar de pedra. Este foi um instrumento usado para avaliar Heiatsu. Muitas pessoas fizeram fila. Um por um, eles colocaram as mãos na bola. O primeiro que colocou a mão não teve reação alguma. Heiatsu, 0. Próximo. Um Shinigami sentado ali balançou a cabeça e fez sinal para a próxima pessoa vir. Este recebeu uma luz fraca como reação da bola. Heiatsu, 1. Próximo. O Shinigami balançou a cabeça novamente. Obter 0 torna você desqualificado, enquanto obter 1 significa que você é fraco. Quanto maior o número, mais forte é a Heiatsu da pessoa. Aqueles que obtiverem 0 e 1 são rejeitados definitivamente. À medida que mais pessoas avançavam para medir sua Heiatsu, pessoas com 2 anos ou mais começaram a aparecer, e o Shinigami as deixava ficar e registrar seus nomes. Porém, aqueles que obtiveram 2 estão apenas na lista de consideração, seriam inscritos se ainda houvesse vaga para eles. São 2 listas, uma para os que aguardam e a dos que são aceitos diretamente. Somente aqueles com 3 ou mais são aceitos diretamente. Capítulo 569. Teste.
Depois de 2 horas, muitos civis tiveram a oportunidade de testar se qualificavam para serem Shinigami. Claro, assim como na história original, poucos Rukongai foram recrutados em comparação com outros lugares. Por um lado, há muitos nobres no Gotei e por outro lado, apenas algumas pessoas entre os civis eram talentosas o suficiente. O aparecimento de algumas quartas fileiras foi uma surpresa para todos os presentes. Roja não saiu até agora. Neste momento, ele estava ao lado de alguns civis que ainda não haviam feito o teste. Ele olha especificamente para 2 deles com interesse. Ele nunca os viu pessoalmente antes, mas os conhecia. Abarai Renju, Kushiki Rukia. Ei Rukia, você está nervosa? Embora saibamos que estamos qualificados, se você não tiver uma classificação alta o suficiente, poderá não ser selecionado. Renji estava atrás de Rukia enquanto dava tapinhas em seu ombro. Rukia revirou os olhos e disse, acho que é você quem deveria se preocupar, Renju. Ao vê-los, Roja finalmente soube em que linha do tempo ele estava. Passaram-se cerca de 20 anos antes de Rukia partir para o mundo humano, onde Urahara esconderia o Ojoku dentro dela. Roja observou quando era hora de Renji e Rukia fazerem o teste. Rukia foi a primeira. Ela colocou a mão na bola de cristal e ela foi ativada diretamente. Em um instante a luz mudou conforme ela subia na hierarquia. Depois de um curto período de tempo, ela superou todos os anteriores que fizeram este teste quando a luz finalmente parou perto do 5º posto. Vendo os resultados de Rukia, muitos professores ficaram surpresos, pois esta era uma Reiatsu muito forte para quem não é Shinigami. Embora fossem aqueles que alcançaram o rank 4, eles mal alcançaram enquanto Rukia estava no limiar do rank 5. Isso era raro. Com isso, mesmo que ela não consiga estar na primeira turma, o ingresso na segunda turma está garantido. Não tenha medo, vem aqui, qual é o seu nome? O Shinigami segurando a lista sorriu para Rukia enquanto ele perguntava amigavelmente. Rukia ainda não tinha sobrenome, que seria uma das 4 famílias nobres da Seireitei, a corte das almas puras. Ela só receberia o sobrenome quando Byakuya a reconhecesse como sua irmã. Rukia naturalmente não sabia disso, então ela apenas preencheu seu nome. Neste momento, muitos ruídos finalmente surgiram dos civis. Abarai Renji, com a mão na bola de cristal, era o centro das atenções. Sua classificação era superior à de Rukia. Ele alcançou o 5º rank. Ele está definitivamente entrando na primeira classe da academia. Ele se tornará definitivamente um oficial sentado. Ele pode até se tornar vice-capitão ou até capitão. Renji, Rukia, que estava preenchendo suas informações, olhou para Renji e a classificação que ele obteve. Bem, eu disse que você deveria estar preocupado. Renji ficou orgulhoso ao olhar para Rukia. Relaxe, cuidarei bem de você no futuro. Ele disse com um sorriso. Quem quer seus cuidados, Baka? Rukia estava com raiva enquanto olhava para ele ferozmente. Neste momento, o Shinigami acordou do choque enquanto conduzia Renji junto com Rukia para preencher seu nome. No 5º posto, ele pode entrar diretamente na primeira classe. Sim, só cheguei ao 3º rank. Muitas das pessoas presentes olharam para Renji com inveja e ciúme. Um professor olhou para as pessoas restantes que ainda não fizeram o teste e assentiu levemente. Parece quase igual aos outros. Um alcançou o 5º posto e 4 chegaram ao 4º posto. O Distrito Sul é um pouco melhor que os outros. Se tivermos mais alguns que alcançam o 5º posto, não teremos que nos preocupar com nada mais tarde. Haha, um alcançou o 5º posto e 4 alcançaram o 4º posto, e você ainda não está satisfeito? Outro professor riu e disse, este é Rukongai. Afinal, é inesperado. Sim. O professor coçou a cabeça antes de sorrir. Várias pessoas estavam relaxadas quando começaram a fazer as malas. Quando os últimos terminarem os testes, eles retornarão ao Gotei 13 para relatar. As últimas pessoas deram um passo à frente. Todos eles não foram qualificados ou apenas alcançaram o 1º posto. O Shinigami estava impaciente e disse-lhes para se apressarem. Depressa, não fique aí parado. Vendo que as últimas pessoas terminaram o teste uma por uma, o Shinigami estava pronto para recolher tudo e voltar apenas para ver Roja caminhando lentamente em sua direção. Capítulo 570. Resultado chocante. Olhando para Renji e Rukia ao longe, os olhos de Roja brilharam. Ele tocou o queixo e caminhou em direção à bola de cristal. Por ele já ser o último, as pessoas começaram a se dispersar. Os professores e os Shinigami se preparavam para voltar e não prestavam muita atenção nele. Neste momento, Roja gentilmente colocou a mão na bola de cristal. Zumbir. A bola de cristal brilhou com luz. A luz continuou mudando muito rapidamente. Primeira classificação. Segunda. Terceira. Em um instante, ultrapassou diretamente Renji. A bola de cristal era como um sol em miniatura. Ele alcançou o 5º posto e na verdade está com capacidade total. Os professores e o presente do Shinigami ficaram chocados. Este nível de qualificação era raro mesmo entre os nobres. Mas a mudança não parou. No momento seguinte, a luz se intensificou. Finalmente ultrapassou um certo limite quando a bola de cristal subiu ao céu, transformando-se em um pilar de luz. O feixe subiu alto no céu, alertando todos os residentes da Sociedade das Almas. Isso é. Yamamoto, que estava meditando, abriu os olhos surpreso e olhou diretamente para o portão sul. Encontro Reishi. Alguém atingiu esse nível? Além do 5º rank, a bola de cristal voaria no céu e começaria a reunir Reishi. Isso é chamado de reunião Reishi. Isso está além do 5º posto. É uma ocorrência rara, o 6º posto. Dentro do prédio do 5º capitão, Aizen olhou para longe e não pôde deixar de rir. Parece que um cara interessante vai se juntar a essa turma, Jin. Sim, Capitão Aizen. Um 6º posto é realmente raro. Jin semicerrou os olhos e fez uma expressão exagerada. Ninguém podia ver o que ele estava pensando atualmente. Todo o Gotei 13 ficou abalado com este acontecimento. Os civis que voltavam do teste pararam e olharam para o feixe de luz com admiração. Quanto aos Shinigami, eles ficaram entorpecidos enquanto os professores ainda estavam chocados.
Sexta classificação. Este foi o C** toposto. Várias pessoas alcançaram o sexto posto na história da Sociedade das Almas. Apenas um deles era vice-capitão, enquanto os demais alcançaram a posição de capitão do Gotei 13. Acabou de aparecer uma pessoa que provavelmente será capitão no futuro. Como o professor poderia não ficar chocado com isso? Aquele cara, isso é realmente real? Renji e Rukia olharam para Roja neste momento. Renji, que estava orgulhoso por ter alcançado o quinto posto, ficou realmente chocado. Chegar ao quinto posto já não era raro? O que é esse cara? Quando as pessoas ainda estavam chocadas, Roja olhou para a bola de cristal e ergueu uma sobrancelha. Rachadura, rachadura. A bola de cristal começou a rachar porque não resistiu à Reiatsu de Roja. Finalmente não aguentou mais e desmoronou. Renji, Rukia, a multidão de Shinigami e professores. Se antes eles ficavam chocados, agora estavam atordoados e não sabiam o que pensar ou dizer. Um sexto rank pode quebrar a bola de cristal? Mas isso não aconteceu antes. Será que a posição real desse cara? Uau! Um instrutor universitário engoliu em seco porque estava com medo de continuar essa trilha de pensamentos. Ele se convenceu de que a bola de cristal era velha e não suportaria a pressão de um sexto rank. Embora a bola de cristal fosse preciosa, ela não era nada em comparação com alguém que alcançou o sexto posto. Depois de acordar do choque, o professor foi diretamente até Roja e preencheu o formulário. Então ele os conduziu diretamente para a academia. Academia Shinigami. A primeira classe tinha as pessoas mais qualificadas abaixo do quinto posto porque aqueles que estão no quinto posto podem entrar diretamente nesta classe, independentemente de serem nobres ou não. Rukia foi expulsa desta classe por causa dos nobres que alcançaram o quarto posto, então ela foi colocada diretamente na segunda classe. Dentro da aula, um professor fazia um discurso. Eu sou o instrutor desta turma, Gengor Nabara. Dentro da classe, há alguns rostos familiares que Roja conhecia além de Renji, como Inamori e Izurukira e assim por diante. Roja estava sentado vagarosamente no centro e infelizmente ao lado dele estava Inamori, e ele não pôde deixar de olhar para ela. Inamori é um dos alunos que entrou cedo nesta turma. Sentindo o olhar de Roja, Inamori virou a cabeça inconscientemente para ver Roja olhando para ela. Mesmo que Roja estivesse escondendo seu poder, mesmo que sua aparência fosse um tanto manipulada e até mesmo seu rosto não fosse tão bonito como antes, ele ainda não conseguia esconder seu temperamento, devido a passar por dois mundos e tudo mais que superava até mesmo os nobres. Na aula, na história original, Inamori era interpretada facilmente por Aizen, e quando viu Roja olhando para ela, suas bochechas ficaram vermelhas. Ela sorriu fracamente para Roja, depois virou a cabeça para continuar olhando para a professora, mas seu coração batia muito rápido. Capítulo 571, Biblioteca da Academia Shin. O discurso do professor durou cerca de 1 hora. Quase todos os alunos estavam tirando uma soneca quando ele terminou. Houve um intervalo de 2 dias até o início dos cursos. Os alunos da Academia Shin fazem cursos por 6 anos. A academia tinha muitos salões, como biblioteca, salão de kendo e muitos outros. Os 2 dias de folga são concedidos aos alunos para se familiarizarem com o ambiente da academia. Roja pensou que conseguiria um Azaushi assim que entrasse na academia, mas descobriu que somente quando começassem as aulas de kendo ele conseguiria um. Azaushi pode ser o Zanpakuto mais forte ou mais fraco. Quando um Shinigami obtém seu Azaushi, sua Reiatsu irá derramar dentro dele, transformando-o na arma mais adequada para o usuário, e será dele e somente dele. Senmaboroshi foi inicialmente um Azaushi que entrou em contato com o Ojoku antes de cair nas mãos de Roja. Depois de todo o tempo com Roja, evoluiu até o que é hoje. Roja estava curioso para saber se ele conseguiria um ou não, e se conseguisse, Yozubi do Esquadrão Zero saberia seu nome. Antes de Vasha receber sua designação de Todo-Poderoso, Yozubi levou vantagem contra ele com seu poder de controlar qualquer coisa negra. Yozubi foi um dos personagens que Roja deu grande importância. Roja não conseguiu chegar ao local facilmente. Mesmo agora, aquele lugar parecia conter uma quantidade tirânica de Reiatsu e também a densidade do espaço era extremamente alta. Roja não sabia se Yozubi sabia ou não de sua existência neste mundo, mas como nada aconteceu, ele não se preocuparia mais com isso. Dentro de uma sala de 10 metros quadrados, Roja sentou-se. Este era o seu dormitório. Na academia, como o aluno precisa se comunicar com seu Zanpakuto posteriormente, cada aluno recebe um quarto próprio. Havia uma cama dentro do quarto, nada mais, o que Roja realmente não se importava. Ele pode retornar ao espaço de Senmaboroshi a qualquer momento. Embora o espaço fosse difícil de penetrar aqui, Roja ainda pode abrir à força um túnel espacial em direção ao espaço de Senmaboroshi. Roja não tinha nenhuma diferença em relação aos Shinigamis neste mundo, já que ele estava usando seu corpo espiritual atualmente. Depois de algum tempo, Roja levantou-se e preparou-se para ir em direção à biblioteca, já que seu entendimento de tudo sobre o Shinigami não é tão completo quanto o de todos aqui, pois comparado a apenas assistir a um show, viver a coisa real é muito diferente. Coincidentemente, assim que Roja saiu do prédio, ele conheceu seu colega de mesa, Inamori. Bem, que coincidência, Roja-san. Ao ver Roja, Inamori tropeçou por um momento antes de cumprimentá-lo com uma expressão fofa. Sim, que coincidência. Roja sorriu casualmente em relação a Inamori, seus seios eram grandes. Bem, você pode dizer que ela era o modelo do ditado, seios grandes e sem cérebro. Vendo que Roja era amigável e não indiferente, Inamori se animou. Ela sorriu para Roja com as bochechas levemente vermelhas e disse, bem, você está indo para a academia? Posso ir com você?
Roja olhou para Inamori por um segundo enquanto pensava em ativar Daiguren Yorimaru e persegui-la. Mais tarde, ele apenas acenou com a cabeça para ela. De qualquer forma, ele planejava ir à academia e à biblioteca, então deixaria que ela o seguisse. Inamori viu Roja aceitando, e que ele foi amigável e começou a falar diretamente. Ela falou tanto que Roja teve que esvaziar a cabeça para não ouvi-la. A academia era enorme. O dormitório ficava longe da biblioteca. Depois de passar de um lado para o outro, finalmente chegaram à biblioteca. À primeira vista, a biblioteca era enorme e cheia de livros e muitas coisas. Foi muito melhor do que qualquer coisa de One Piece e dos mundos de Naruto. Comparado aos mundos de One Piece e Naruto, este mundo estava mais próximo do mundo real, já que no reino humano, os humanos normais viviam sem saber sobre as almas ou os Shinigamis. Esta é a biblioteca da academia? É tão grande. Inamori não era nobre, então assim que viu a biblioteca ficou chocada. Ela nunca viu nada assim antes. Vendo que Roja se movia em direção à biblioteca, ela o seguiu diretamente. Você vai entrar, Roja? Sim, a propósito, você pode pegar livros emprestados? Roja respondeu casualmente. Inamori gostou de ler a história original. Claro, esse interesse se devia ao fato de ela estar sob o comando de Aizen, já que ela pegava emprestados livros que ele terminava de ler. Sendo aluno da academia, tinha acesso à biblioteca que estava dividida em várias seções. Na prática do Kendo, existem algumas pesquisas sobre Shinigami, bem como informações sobre o mundo atual. Roja espalhou diretamente sua Reiatsu em busca de registros de décadas atrás, mas não encontrou nenhum. Ele queria ver informações sobre Shinji Hirako, que foi conspirado por Aizen e forçado a escapar da Soul Society e se esconder. Parece que este tipo de informação foi confidencial e apenas as 46 centrais têm esta informação. Parece que a maior parte da informação que Roja queria não pode ser encontrada aqui, o que fez Roja perder o interesse. Ele pegou diretamente um livro sobre Shinigami, Zanken Soki. Qual é o nome coletivo de 4 habilidades principais de um Shinigami? Zan significa Zanjutsu, esgrima. Quem significa Kuda, corpo? Então significa o Rou, movimento. Que significa Kidou, arte demoníaca. Em termos de esgrima, Roja já era um grande mestre da arte. Embora este mundo tenha esgrima avançado, não pode ser comparado ao One Piece. Quanto a Kuda, Roja não tinha nenhum interesse nesse tipo de batalha. O você me bate, eu revido, não é algo que ele possa aceitar. Ele estava interessado em Ohou, por causa da forma como a Sociedade das Almas foi construída, era difícil para Roja se teletransportar normalmente, mas ele ainda podia usar Soru e Geppo. A técnica em Ohou pode conceder-lhe movimento instantâneo, o que não é muito diferente do teletransporte. Além disso, Roja estava interessado na arte de Kido. Quando Aizen usou o caixão preto em Ichigo, Roja ficou chocado com esse poder e as possibilidades que o Kido tinha. Com sua habilidade atual, não será fácil para ele aprender rápido. Ele teve que esperar Senmaboroshi chegar à 9ª etapa. Roja precisava controlar sua Reiatsu, que não era tão boa quanto ele pensava. Esta foi uma falha para Roja, e uma vez que ele ganhasse controle total sobre sua Reiatsu, seu poder melhoraria muito. Capítulo 572, Acidente do Distrito Sul. Kido era semelhante ao ninjutsu, mas em vez de selos de mão, precisava de cantos, o que o tornava mais parecido com magia. Kido é dividido em 3 tipos. Ado para ataques, Bakudo para barreiras e selos e Kaido para cura. Isso deixou Roja bastante surpreso porque, na história original, nada foi dito sobre Kaido, com certeza muitos médicos o usaram, mas nenhum detalhe foi compartilhado sobre isso. Porém, Roja não estava interessado nisso, afinal, seu corpo era o dos 6 caminhos perfeito, igual ao de Kaguya e em outro mundo, ele era um imortal. Ele não morrerá, não importa o que aconteça, contanto que tenha o poder dos 6 caminhos em seu corpo. Quanto ao seu corpo espiritual, Senmaboroshi tinha uma habilidade especial devorar quando usada. Pode devorar a vitalidade de suas vítimas e curá-las diretamente e também reabastecer sua própria Reiatsu. Mas Roja descobriu que aqui sua habilidade de devorar evoluiu. Era mais parecido com o poder de Quincy. Um Quincy usando sua manipulação de Reishi pode usar o Reishi em seu entorno e combiná-lo com seu Heiryoku. Mas alguns Quincy não tiveram o poder de reabastecer seu Heiryoku usando esse método e em vez disso, podem ajudar os outros, o que é chamado de poder de compartilhar. Roja não queria usar essa habilidade casualmente para não causar alguma destruição e atrair atenção indesejada. Roja não estava interessado em Kaido, mas com certeza estava interessado em Bakudo e Ado. Ele primeiro pegou emprestados 2 livros sobre a Fundação Bakudo e a Fundação Ado. Kido de alto nível é complexo, e alguns podem mudar o canto ou torná-lo mais curto e até mesmo criar o seu próprio. A saída não depende inteiramente do canto, pois foi apenas uma forma de reunir Reishi para alimentar o Kido. Era semelhante aos selos de mão mundiais de Naruto. Uma vez que alguém tenha uma boa quantidade de Reiatsu e seja habilidoso em manipular o Reishi, ele pode liberar Kido diretamente sem um canto. Os 2 livros registravam como eram feitas as artes e também os feitiços para iniciantes. Esses livros foram criados para estabelecer uma base para aqueles que queriam aprender a arte de Kido, mas a maioria das pessoas da primeira classe simplesmente descartaria os Kido de baixo nível e iria diretamente para os 30 e além para uso. Como era impossível praticar Kido dentro da biblioteca, Roja só conseguiu balançar a cabeça e levar os livros com ele. Inamori, a garota que falava sem parar, estava sentada e não incomodava Roja. Mas ela já estava morrendo de tédio apenas sentada ali lendo. Vendo Roja fechando o livro, Inamori finalmente disse: a biblioteca está prestes a ser fechada. Se você não terminar de ler os livros, você pode pegá-los emprestados. Isso é o que farei.
Roja sorriu amigavelmente, pegou os 2 livros e caminhou em direção à entrada da biblioteca, mas Inamori apenas devolveu os livros e saiu com Roja. Indo até a bibliotecária para pegar o livro emprestado, Roja colocou os livros diretamente no balcão e tirou sua carteira de estudante. O bibliotecário olhou para os livros e acenou com a cabeça para a escolha antes de balançar a cabeça e dizer: "Você é um calouro? Se sim, você não pode pegar livros emprestados por enquanto." "Por quê?" Não foi Roja quem perguntou, mas Inamori, que tinha uma expressão estranha no rosto. A bibliotecária ficou um pouco impaciente e disse: "Como os calouros não podem devolver os livros em bom estado, eles só vão devolvê-los danificados mais tarde. Esta é a sua carteira de estudante, espere." Enquanto se preparava para devolver o cartão para Roja, ele olhou para ele antes que sua expressão mudasse. De alguma forma ele se lembrou do nome no cartão. Desde quando o nome de um calouro impressiona as pessoas? Enquanto ele pensava, de repente, seus olhos se arregalaram quando ele olhou surpreso para Roja. Foi você quem causou o acidente no Distrito Sul ao fazer o teste?" "Que acidente? O que é?" Roja olhou estranhamente para a bibliotecária. Nesse momento, Inamori também ficou surpreso e não pôde deixar de perguntar em voz baixa: "Isso, você não sabe?" "Sabe o que?" Roja olhou para Inamori e perguntou. Inamori olhou para Roja envergonhado antes de dizer: "No teste de admissão você..." Ao ouvir as palavras de Inamori, Roja imediatamente soube que eles estavam falando sobre ele ter alcançado o 6º posto quando foi testado para sua Heiatsu. Esse evento era conhecido por todos agora. Dizia-se que ele era um gênio único que só aparece uma vez a cada 100 anos. Inamori estava sempre o seguindo, provavelmente por causa disso também. Roja não pôde deixar de franzir os lábios. Ele queria se esconder e fez com que seu rosto não fosse tão bonito só por isso. A mente de Roja estava em desordem, mas ele ainda mostrava seu sorriso amigável. Ele não parecia nem um pouco orgulhoso. Depois de dominar 2 mundos, ele não era orgulhoso ou arrogante. Vendo que Roja mesmo agora não era arrogante, Inamori ficou atordoado. Quando ela se recuperou, ela olhou para Roja e sorriu gentilmente. Antes que alguém pudesse falar, disse a bibliotecária: "Já que a você abrirei uma exceção e deixarei você pegar os livros emprestados, lembre-se de que você deve devolvê-los sem nenhum dano." Inamori ainda estava estranho por causa da rápida mudança de atitude do bibliotecário, mas Roja apenas pegou os livros e saiu. Assim que ele saiu, o suor do bibliotecário escorreu de sua testa de medo. Alguém que alcançou o 6º posto é um gênio raro, e no futuro alcançará o posto de capitão. Se não conseguisse, chegar ao posto de vice-capitão seria garantido. Ele não poderia se dar ao luxo de ofender tal pessoa. Capítulo 573. Azaoshi. Jin, como vai a investigação? Aizen, o capitão da 5ª divisão, estava olhando pela janela enquanto perguntava a Ishimaru Jin. Jin encolheu os ombros e disse: "A Sociedade das Almas é grande, as informações dos Rukongai não estão completas, não podemos investigar adequadamente. Bem, não importa de onde ele veio. Só precisamos ver o quão forte ele é e quão valioso ele pode ser." Jin estreitou os olhos e sorriu. Esta é a primeira vez em 100 anos que alguém que poderia alcançar o 6º posto apareceu. No dormitório, Roja colocou o livro de fundação doado na frente dele dentro da sala de 10 metros quadrados, que estava estranhamente coberta por uma névoa densa. A sala parecia maior do que antes porque Roja usou sua habilidade espaço para ter algum espaço dentro da sala. Porém, tinha apenas algumas centenas de metros de tamanho. Como se ele aumentasse ainda mais, algumas irregularidades aconteceriam no espaço da Soul Society, o que deixaria as pessoas alarmadas. A do quarto Byakurai. Roja esticou o dedo enquanto olhava para frente. Um raio saiu de seu dedo e voou diretamente para frente. Depois de retornar ao dormitório, Roja começou a praticar habilidades de Ado. Embora ele tivesse menos controle sobre sua Heiatsu, ele ainda conseguia aprender com facilidade. Afinal, ele não era alguém com conhecimento em lidar com Heiatsu, como Rukai e Renji, e era muito mais forte que capitães. Então praticar até o 30º Ado não seria problema. Depois de 10 tentativas, ele simplesmente abandonou o canto, pois sua Heiatsu era muito forte. Ele não precisava aumentar seu poder usando cantos. Depois de chegar ao 10º, a dificuldade aumentou à medida que o controle exigido foi aumentando. Ele usou algumas vezes com cantos antes de conseguir sem canto. Roja continuou praticando dentro de seu quarto. Por conta de sua experiência em ninjutsu, seu controle de chakra era perfeito, mas seu controle de Heiatsu não era o mesmo. Mas ele começou a pegar o jeito já que ambos eram uma espécie de energia. A única diferença entre os dois é que o chakra existe dentro do corpo, enquanto o Reishi compõe toda a sociedade da alma. Em pouco mais de um dia, Roja já dominou os primeiros 30 Ado e até aprendeu os primeiros 20 Bakudo. Afinal, essas são as coisas básicas que um calouro deve dominar na academia, só que isso geralmente leva alguns meses. Se ele pudesse aprender algo em um dia enquanto outros levavam meses, então basicamente, se ele não conseguisse aprender facilmente os 30 acima de ambas as artes, seria estranho. Ele planejou continuar inclinando-se do dia 21 ao 25 Bakudo antes de voltar para a biblioteca e obter livros mais avançados. Roja saiu do dormitório. Roja não encontrou Inamori, o que o surpreendeu. Ele esperava que ela estivesse esperando por ele lá fora. Embora ele tivesse Kenbun Shokuaki e tudo mais, ele não o mantinha ativado apenas para escolher o que cada garota fazia no dormitório. Roja não se importou mais enquanto encolheu os ombros e foi em direção ao salão Zanjutsu. Entre os Zankensoki, o salão Hoho era o maior, depois o salão Kido, depois o Zanjutsu, e o menor é o salão Akuda. Roja chegou ao salão de Zanjutsu, mas inesperadamente descobriu que todos os alunos estavam lá, e o professor estava parado na frente da turma, infeliz. "Eu estou atrasado? Parece que não prestei atenção na hora."
Roja tocou o queixo enquanto pensava. Não admira que Inamori não estivesse esperando por ele. Parece que ele estava atrasado e ela não queria se atrasar e foi sozinha. Não se atrase da próxima vez. Entre. O professor do Zanjutsu, apesar do desconforto, disse lentamente ao ver o rosto de Roja, o que surpreendeu muitos alunos que o professor estava furioso. O professor queria ficar com raiva, mas Roja era um gênio. E os gênios tinham alguns privilégios. Claro, mesmo que o professor não tenha dito nada, os alunos tinham expressões variadas, e alguns deles olhavam para ele de forma desagradável. A maior parte da turma era composta por nobres, com alguns gênios dos Rukongai, chegando atrasado para a primeira aula. Isso é algo. Parece que ele não quer aprender Zanjutsu, mas ele é um gênio, então é compreensível. Muitas pessoas falaram com vozes estranhas, totalmente zombadoras. Roja os ignorou. Embora possam ser mais velhos do que ele no que diz respeito à idade real, ele já passou por 2 mundos. Essas pessoas são apenas pequenos Shinigami para ele. Ok, silêncio. O professor gritou enquanto batia a mão na mesa. Então ele pegou uma cesta cheia de azushis e a colocou no chão. Todos os azushis parecem iguais antes de se transformarem em Zanpakuto. Qualquer um que ouvir seu nome venha e tome um azushi. Eu preciso explicar algo antes disso, no entanto. Cada graduado teria seu próprio azushi, mas antes da formatura, estamos apenas emprestando-os para você. Se você for reprovado na graduação, deverá devolvê-lo. Você entende? Portanto, pratique bastante e não relaxe só porque está na primeira classe. Depois de pegar seu azushi, Roja despejou sua Reiatsu diretamente dentro dele e tentou se comunicar com ele. Mas, inesperadamente, a comunicação falhou. O azushi recusou-se a se comunicar com Roja e até rejeitou completamente sua Reiatsu. Com certeza, não posso ter 2 Zanpakutos ao mesmo tempo. Roja retirou sua Reiatsu e pensou. Ele percebeu que sentiu não apenas o azushi rejeitando sua Reiatsu, mas até mesmo Senmaboroshi a estava afastando do azushi. Aparentemente, Senmaboroshi não permitiu que outra Zanpakuto se fundisse com Roja. Capítulo 574. Roja versus professor de Zanjutsu. Após receberem um azushi cada, a aula começou oficialmente. Não houve aula teórica, apenas prática. No entanto, o treinamento foi chato para Roja. Foi o mesmo treinamento que ele fez quando teve contato pela primeira vez com a esgrima, apenas segurando uma espada e batendo em um boneco de madeira. Inamori estava praticando seriamente. Ela estava balançando a espada no manequim, concentrando-se totalmente no treinamento. Ela rapidamente encontrou Roja que estava parado ali. Ela olhou estranhamente para ele antes de falar. Roja, por que você não está praticando? Você não ouviu o que a professora disse? Se alguém estivesse perguntando por que ela retirou os títulos honoríficos após o nome dele, ela os removeu quando descobriu que Roja não era arrogante como a maioria das pessoas com seu talento. Roja ficou sem palavras e suspirou. Não sei por que, mas não estou interessado, não gosto apenas de balançar minha espada. Inamori piscou. Mas o Zanjutsu é muito importante. Se você não praticar, não passará na avaliação e será problemático para você. Ei, vocês dois. De repente a professora falou com eles. Ele o viu balançando a cabeça. Primeiro, ele olhou para Inamori e depois para Roja e perguntou. Só porque você não está interessado em Zanjutsu, você está desistindo? Conhecer o Zanjutsu é importante. Mas ouvi dizer que Reiatsu era o mais importante. As palavras de Roja deixaram o professor um pouco irritado. Reiatsu é importante, mas Zanjutsu é o mesmo. Embora você tenha alcançado o 6º grau em Reiatsu, se você não sabe usar uma espada, você quer poder usar sua Reiatsu. Como o professor viu que Roja não estava realmente ouvindo e não queria aprender, ele balançou levemente a cabeça e disse, já que você é tão teimoso, deixe-me mostrar como Zanjutsu pode ser útil. Enquanto falava, a professora fez um gesto para que Inamori se afastasse. Vamos, vá até lá. Diretamente o aluno ao redor esvaziou um pouco de espaço deixando o professor e Roja no meio. O professor pegou uma espada de madeira e ficou na frente de Roja e disse, já que você não acha que o Zanjutsu é importante, deixe-me ser seu oponente, você pode me atacar. Assim que ele disse isso, os alunos ficaram com rostos estranhos e ficaram chocados com o resultado, enquanto alguns deles ficaram interessados no que iria acontecer. Ei, você menospreza o Kendo porque alcançou uma classificação elevada? Você está ofendendo o nosso professor. Esse cara é arrogante. Muitos estudantes balançaram a cabeça em ridículo. Renji ficou sem palavras. E ele pensou que era arrogante. Ele não esperava que Roja fosse ainda mais arrogante. O professor da primeira turma queria brigar com ele. Isso é bom. Roja agarrou seu cabelo enquanto pegava a espada e olhava sinceramente para o professor. Vendo isso, Inamori disse rapidamente, professor, vamos praticar seriamente a seguir. No entanto, o professor não recuará facilmente. Ele queria fazer Roja ver o quão importante era o Zanjutsu. Não se preocupe. Vou controlar minha força. Eu só quero que ele experimente o poder do Zanjutsu. Ok. Vendo o professor tão insistente em lutar contra Roja, este só pôde suspirar enquanto colocava a espada na frente dele e dizia, não posso vir aqui se vencer? Inamori. Professor. Alunos. O professor ficou chocado e depois irritado, agora estava infeliz. Ele ia apenas mostrar o poder do Zanjutsu, mas ele acha que pode vencer? Você pode atacar primeiro. O professor ficou em pé com a espada na frente dele. Ele originalmente queria parar depois de uma pequena demonstração, mas agora ele iria derrubá-lo. Por favor, seja cuidadoso. Roja abaixou diretamente sua postura, com a espada ao lado da cintura enquanto pretendia fazer um iai, arte de desenhar espadas, depois deu um passo, ficando diretamente atrás do professor. Roja levantou-se, colocou a espada de madeira de volta no lugar antes de sair do salão. Atrás dele, o professor permanecia em seu lugar imóvel. O rosto do professor ficou chocado quando a espada de madeira em sua mão foi cortada ao meio antes de cair no chão. Ninguém conseguia falar, dentro do dormitório. Com certeza a rejeição é muito forte.
Roja olhou para o Azaushi em sua mão e balançou a cabeça. Depois que ele voltou, ele tentou usar mais Reiatsu no Azaushi, mas não funcionou pois a Reiatsu foi repelida por Seimaboroshi e pelo Azaushi também. Roja ainda pode infundir sua Reiatsu com força no Azaushi, mas o resultado final seria sua destruição. Mesmo não tendo valor, foi feito pelo Esquadrão Zero Nimai Aoetsu. Ele não pode simplesmente destruir seu trabalho. Kido é mais adequado para mim. Roja jogou o Azaushi de lado e começou a praticar Kido novamente. Roja finalmente dominou completamente os livros básicos de Ado e Bakudo. Então ele dará um passo adiante. O próximo passo foi Ado do 31º para o 50º, mas Bakudo foi do 26º para o 40º. À medida que o número aumenta, a dificuldade aumenta, o calouro nem sonharia em aprendê-los, apenas alguns nas classes altas aprenderiam o Kido de nível médio, e mesmo as sextas séries da academia só chegariam ao 60º no Kido. O exame de graduação da Academy for Kido testa o 60º Kido. Acima disso estaria Kido de alto nível, e a dificuldade era a mais alta possível, até que o 90º Kido aparecesse excessivamente complicado. A Reiatsu necessária para acima do 90º Kido foi tremenda, mesmo a Reiatsu de um vice-capitão não será suficiente. Capítulo 575, Salão Kido. Senhor, máscara de carne e osso bater de asas, vocês que levam o nome de homem, verdade e temperança sobre esta parede de sonho sem pecado, liberte apenas levemente a ira de suas garras. Ado 33º, Sokatsui. Uau! No espaço de Seimaboroshi, uma chama saiu da palma da mão de Roja em direção a 3 alvos de treino. Roja começou a praticar o nível intermediário de Ado e Bakudo, que era consideravelmente mais difícil que o nível iniciante, mas ainda assim era simples para ele. Afinal, sua reserva de Reiatsu era enorme demais. Ele não precisava se concentrar no que estava ao seu redor. Ele só precisava do método para liberar pequenos pedaços dele. Ado 33, Sokatsui. Depois de tentar o Ado com o canto, ele respirou fundo e tentou sem canto. Uau! A Reiatsu se espalhou de seu corpo em direção à palma da mão e se transformou diretamente em chamas que dispararam diretamente em direção ao alvo. No entanto, ao contrário do canto, a prática de tiro ao alvo não foi destruída. A energia caiu consideravelmente. É principalmente 2/3 do seu poder com o canto. O poder do Kido está relacionado ao Reishi utilizado e ao Reiatsu de quem executa a técnica. Quando um capitão e um Shinigami normal usam o mesmo Kido, o poder por trás dele é completamente diferente. Mas o poder do Kido sem canto está intimamente relacionado ao controle da Reiatsu, bem como a compreensão do Kido usado. Quando Roja usava cânticos, o Reishi usava o mesmo quando ele não usava cânticos, mas o problema era que o Reishi era desperdiçado, o que causava a perda de energia. Bem, preciso praticar meu controle sobre Reishi. Roja obteve várias habilidades de Seimaboroshi e tudo era o que ele precisava naquele momento. Quando ele obteve a fruta chakra, ele estava muito acima do nível do Shinigami. Com seu triplo Bankai, ele já pode ser o mais poderoso. Se ele conseguir obter mais controle sobre seu poder, ele ficará excepcionalmente mais forte. Ele precisava esperar Seimaboroshi evoluir para o 9º estágio. Roja poderia dizer qual habilidade ele obteria quando Seimaboroshi alcançasse o 9º estágio. É um atributo dourado que é igual ao Jetsuga Tensho final, que integrou completamente os poderes do Hollow e do Shinigami e o tornou tão poderoso quanto Aizen quando ele se fundiu com o Joku. Após Seimaboroshi alcançar o 9º estágio, ele integraria completamente o chakra com o Reiatsu. A biblioteca deveria ter livros sobre Reishi e controle da Reiatsu. A turma do Kido também deveria ter esse tipo de aula. Bem, hoje, se bem me lembro, deveria ser aula de Bakuda. Roja não iria assistir àquela aula, assim como a aula de Zanjutsu. Ele simplesmente abandonará a aula de Bakuda. Não ir a 2 das 4 aulas de Zankinsoki não será problema. Ado 33, Sokatsui. Depois de desistir de ir às aulas de Bakuda, ele apenas continuou praticando Ado. No dia seguinte, Roja saiu diretamente do dormitório na hora certa. Ele conheceu Inamori. Ele não sabia se ela estava esperando por ele ou era uma coincidência. Bom dia. Inamori o cumprimentou e perguntou em voz baixa, Ano, você não foi à aula de Bakuda ontem? Roja tossiu 2 vezes e sua pele ficou um pouco pálida antes de dizer, na verdade, sou um pouco fraco no estilo de combate corpo a corpo, não consigo forçar meu corpo. Ao ouvir as palavras de Roja, Inamori ficou surpreso. Ela acreditava em Roja. A habilidade de Roja no Zanjutsu era alta e ele derrotou o professor, mas ela não esperava que o corpo de Roja fosse fraco a ponto de ele não poder praticar. Ela olhou para Roja com preocupação e disse, não se preocupe, quando sua Reiatsu ficar mais forte, seu corpo ficará fortalecido. Além disso, com seu talento, estudar Kido seria fácil e nada cansativo. Olhando para seu rosto preocupado, Roja se sentiu um pouco culpado por enganá-la daquele jeito, então sorriu levemente e disse, talvez. Vamos. A aula do Kido está prestes a começar. Inamori sorriu para Roja e foi direto para o Salão Kido. O Salão Kido era grande, muito grande comparado ao Salão Zanjutsu. Praticar Kido ocuparia um grande espaço. Inamori estava esperando a aula com ansiedade, pois ela era parecida com Roja. Ela não estava interessada no Zanjutsu, mas estava ansiosa para aprender Kido. Na história original, ela se destacou em Kido. Quando a aula estava prestes a começar, o estudante começou a se reunir. Quando Roja entrou, muitos começaram a murmurar sobre o gênio. Eles conversaram sobre como ele não queria praticar Zanjutsu e como o professor lutou com ele e foi derrotado diretamente. Várias garotas ficaram cheias de admiração por Roja depois do que ele fez na aula de Zanjutsu. O talento do Zanjutsu é alto, mas se alguém não praticar, mais cedo ou mais tarde será superado e não importa o rank que você alcançou. Kido não é só isso. Renji sentou-se no canto enquanto dizia em voz alta. Na história original, Renji sempre desafiava o primeiro colocado na academia, Eziru, mas agora que Eziru não era tão bom quanto Roja, Renji desafiaria o último.
Capítulo 576. Tal coisa pode acontecer? Naturalmente, o professor de Zanjutsu e o professor de Kido não eram iguais, mas esse professor obviamente tinha ouvido falar de Roja. Então, quando encontrou Roja presente quando ele compareceu, ele não pôde deixar de dizer: muito bom, parece que todo mundo está aqui na primeira aula do Kido. Sou grato. Depois de dizer isso, o professor colocou a mão na boca enquanto tossia. Todos na turma estavam olhando para Roja. Roja. Depois de provocar um pouco Roja, o professor iniciou formalmente as aulas. Ele não pensava muito em Roja, já que este incomodava bastante na aula de Zanjutsu e também não compareceu à aula de Bakuda. Bem, ser um gênio tinha seus méritos. Na história do Shinigami, uma pessoa que alcançou o 6º posto completou o 1º ano antes de se candidatar diretamente à graduação e foi diretamente promovida ao cargo de vice-capitão. Embora esta seja a primeira lição de Kido, quero que você entenda que Kido é uma das 4 principais técnicas usadas pelo Shinigami. É uma habilidade muito importante que precisa do controle de Heishi e Heiatsu. Não pense que você pode usar o Kido imediatamente antes mesmo de começar. Primeiro, você precisa aprender como concentrar o Heiatsu. O professor da turma começou a falar com a mão nas costas. Depois de um tempo, a professora trouxe uma cesta cheia de bolas de cristal especiais. Esta é uma bola de cristal muito especial, usada para controle de Heiatsu. Cada um de vocês receberá uma bola e começaremos a praticar. Depois de dizer isso, as bolas de cristal foram distribuídas rapidamente entre os alunos. Pegando uma bola de cristal, Roja olhou para ela com interesse, pois controlar a Heiatsu com um item especial pode ser útil. Parece aquele usado por Urahara para abrir o Dangai em direção à Soul Society para Ichigo e os outros. O primeiro passo é você colocar sua Heiatsu nisso. Preste atenção, e este item não testa sua Heiatsu. Ele não pode ser ativado sem que você realmente controle sua Heiatsu. O professor Kido começou a falar. Depois de ouvir suas instruções, os alunos começaram a tentar colocar sua Heiatsu dentro da bola de cristal. Esta foi a primeira turma, com muitos estudantes que alcançaram o 5º posto. Apenas Roja não era comum entre eles, enquanto eles eram gênios para outras pessoas. Este treinamento foi simples, pois a maioria dos alunos obteve sucesso após algumas tentativas. Inamori fechou os olhos e se concentrou assim que tocou na bola, o que fez a bola reagir diretamente. Ao abrir os olhos, ela viu isso e ficou muito feliz, então olhou para a bola nas mãos de Roja brilhando com luz e não pôde deixar de sorrir. Isso é muito simples. É simples. Depois disso, a atenção de Roja voltou para a bola enquanto ele a examinava cuidadosamente. Alguns momentos depois, Roja tentou aumentar a saída de Heiatsu que colocou dentro da bola. À medida que a Heiatsu aumentava, a luz da bola de cristal se dissipou antes que uma esfera se expandisse suavemente para fora dela. Muitas pessoas assistiram isso em estado de choque, até mesmo Inamori, o que os fez querer tentar também. No entanto, ninguém foi capaz de fazer a mesma coisa, já que a esfera de Roja estava estável enquanto as outras tremulavam. Os olhos do professor pousaram na bola de cristal de Roja e começaram a brilhar antes de dizer lentamente: bem, parece que alguém já percebeu o segundo passo. Sim, o segundo passo é aumentar a Heiatsu e estabilizar a esfera de luz ao redor da bola de cristal. Enquanto olhava para Roja, ele continuou. O terceiro passo é comprimir a esfera de luz usando o Heiatsu. Silêncio. No momento em que o professor disse isso, Roja começou a comprimir a bola diretamente em uma velocidade muito rápida, completando o terceiro passo. O quarto passo é fazer um vórtice girando a esfera que reunirá Heishi em torno dela. Diretamente, Roja começou a girar a esfera criando um vórtice. O passo é manter a Heiatsu estável, aumentar a velocidade de rotação do vórtice e esmagar a bola de cristal. Depois disso, Roja, como antes, fez o vórtice girar ainda mais rápido. De repente, um som de vidro quebrando foi ouvido por todos os alunos e pela professora. Eventualmente, a bola de cristal quebrou devido ao vórtice que desapareceu logo depois. Roja olhou para sua mão enquanto estava imerso no que acabará de acontecer. Muito bom, parabéns por completar 3 aulas. Você não precisa vir para as próximas 2 aulas, o que significa amanhã e depois. A professora disse, parecendo séria. Roja, Inamori, outros estudantes. Tal coisa pode acontecer? Roja não sabia se ria ou chorava. Ele foi praticamente suspenso nas 2 aulas seguintes. Saindo da aula, Roja foi diretamente para a biblioteca. Roja foi direto pegar 3 livros sobre o controle de Heiatsu, que o professor Kido recomendou para ele. Eram Análise Básica e Aplicação da Heiatsu, Características da Heiatsu, e Concentração e Dispersão da Heiatsu. Os títulos pareciam algo que daria dor de cabeça. Quando começou a lê-los, Roja descobriu que os títulos não estavam exatamente relacionados ao conteúdo. Muito do conteúdo era inútil, o que o fez querer matar quem o escreveu. No entanto, depois de olhar mais de perto, ele encontrou algumas coisas úteis. Foi realmente como o professor disse. Foi uma forma de melhorar ainda mais o controle sobre Heiatsu e Heishi. Com preguiça de pegá-los emprestados, Roja começou a memorizar diretamente o conteúdo útil dos 3 livros. Quando terminou, saiu diretamente da biblioteca e voltou para seu quarto. Capítulo 577. O Palácio do Rei e o Vandenreiche. Depois de retornar ao dormitório, Roja começou a ler as teorias e características de Heishi enquanto tentava controlá-lo. Toda a Sociedade da Alma era, na verdade, constituída por Heishi, mesmo a passagem entre a Sociedade da Alma e o mundo humano. Era o exemplo perfeito de Heishi e das leis mundiais. O espaço sendo mais denso neste mundo foi devido ao Heishi e à lei do espaço se unirem. Por exemplo, o Hollow no Eco Mundo tem a habilidade de destruir o espaço enquanto não entende o espaço baixo. Mas devido ao fato de Roja ter chegado a este mundo há pouco tempo, ele não tinha uma compreensão completa deste mundo e estava sujeito às regras mundiais. Mas devido à sua pesquisa sobre Heishi e ao uso de Kenbushoku aqui, a visão de mundo de Roja mudou. Construção espacial.
A habilidade que Senmaboroshi tinha era baseada no mundo Shinigami. Os olhos de Roja brilharam em compreensão. Como Senmaboroshi estava usando a mesma base, Roja pôde compreender rapidamente a construção fundamental do espaço neste mundo. A sensação que ele tinha de usar toda a força que tinha para destruir o espaço desapareceu. Ele se sentiu como um peixe encontrando água no deserto. Mas com isso, ele pôde sentir o palácio do Rei das Almas. Rei das Almas. A visão de Roja mudou. Seus olhos pareciam penetrar o teto enquanto ele olhava para frente. Seu olhar estava perfurando o Reishi e o espaço em direção ao Palácio do Rei das Almas. Na história original, eles disseram que o Palácio do Rei das Almas era a fundação do mundo. Se o Eco-mundo, o mundo humano e a Soul Society fossem comparados à Terra, a Marte e a outras estrelas, então o Palácio do Rei das Almas era como o Sol. Mas Roja não pôde deixar de pensar sobre isso agora. Se fosse verdade, então o próprio Rei das Almas não deveria ser mais forte do que Kaguya algumas vezes, se não mais. Se fosse, por que ele não fez nada e deixou Ivasha matá-lo tão facilmente? Se Kaguya fosse o ancestral de Chakra, então o Rei da Alma deveria ser o Rei do Mundo. Roja ficou intrigado com isso. Portanto, muitas perguntas surgiram em sua cabeça sobre o mistério do Rei das Almas. Como pode Ivasha entrar no Palácio do Rei das Almas tão facilmente? E por que o Rei das Almas não interferiria em tudo o que estava acontecendo? Balançando a cabeça, Roja decidiu não pensar nisso agora. Se o Palácio do Rei das Almas estava acima da Soul Society, então Vandenreiche não deveria estar abaixo dele? Escondido na sombra da Sociedade das Almas por um milênio para recuperar seus batimentos cardíacos, sua consciência e sua força, então ele enfrenta o Shinigami diretamente. Ninguém percebeu o que estava escondido em sua sombra, nem mesmo o velho Yamamoto sabia. Ivasha. Roja abaixou a cabeça e sussurrou. Como ele estava a algumas décadas do início da trama, isso significa que Ivasha estava nos 90 anos necessários para recuperar a consciência. Ele deveria interferir antes que isso acontecesse? Roja balançou a cabeça. Ele não era alguém deste mundo. Ele deveria esperar Senmaboroshi completar a evolução para o 9º estágio, então obter o Ojoku, e até então, mesmo que Ivasha estivesse de volta com poder total, ele poderia derrotá-lo. Depois de meio mês, Roja não foi à aula de Kido ou de Zanjutsu. Ele foi para a aula de Ou para aprender os fundamentos do Shunpo. Quanto à aula de Kido, Roja foi da última vez e usou diretamente o 30º Ado de forma imutável, o que fez com que o professor lhe desse permissão diretamente para não voltar no resto do semestre. Nesse período, o domínio de Roja sobre Reishi disparou. Embora ele não possa ser comparado a Yamamoto e Aizen, ele pode ser comparado a um capitão normal. Com isso, Kido de Roja progrediu ainda mais rápido. Ele agora pode usar o 65º Ado e Bakudo sem canto. Se um professor visse isso, ele ficaria assustado. Nem mesmo um aluno do 6º ano conseguiria fazer Kido com cerca de 60 anos, sem falar que não cantava. Ele pode ingressar diretamente no Gotei 13 com essas habilidades. Dentro da arena de prática da academia onde os alunos praticam Kido e Zanjutsu livremente, duas figuras estavam paradas em um canto. A 12ª ênfase do Ado está na compressão da Reiatsu. Você não pode ter sua Reiatsu espalhada e na desordem. Você precisa comprimi-la ao máximo que puder para ter sucesso. Essa era a conversa de Roja, e quem ele estava falando era Inamori, que estava praticando Kido. Depois de passar meio mês no dormitório, Roja quis dar um passeio e conheceu Inamori por acaso. Quando Inamori viu Roja, ela ficou feliz porque queria vê-lo. Ela só o viu 2 vezes na última metade do mês. E uma delas foi quando ele usou o 30º Kido sem canto. Testemunhando isso, Inamori concluiu que o talento de Roja em Kido superava de longe, e ela o admirou. Vou tentar de novo. Inamori ouviu Roja com atenção, respirou fundo e começou a cantar enquanto espalhava a palma da mão. Capítulo 578. Conflito. Acenda suas chamas e queime tudo, ó estrela de luz, combine o calor e comece. Ado no ponto 12, Fushibi. Inamori reuniu o Reishi enquanto sua mão se estendia na frente dela. De repente, chamas violentas dispararam para a frente. Eu fiz isso. Inamori estava muito feliz, enquanto Roja apenas sorriu levemente. Você já aprendeu o Ado no ponto 12. Você é realmente incrível, Inamori. Neste momento, uma silhueta caminhou em direção a eles. Era alguém da mesma turma, Eziru. Este último exclamou depois de ver Inamori usar com sucesso o no ponto 12 Ado. Não, é por causa dos ensinamentos de Roja. Inamori inclinou levemente a cabeça com um sorriso e disse, lembro que você usou o Ado número 10 há pouco tempo. Bem, vários gênios da sociedade Soul ainda não começaram a praticar o Ado número 12. Eziru sorriu ao olhar para Roja com admiração e disse, bem, Roja pode usar o Ado no ponto 30, sem cantar, comparado a ele, estou muito atrasado. Inamori sorriu, mas não falou. Na verdade, Roja estava em outro nível comparado a eles, especialmente seus Zanjutsu e Kido. Eu não tive que praticar ou Zanjutsu, então passei meu tempo em Kido olhando na biblioteca. Roja sorriu ao dizer, eu também peguei alguns livros emprestados, mas ainda não sou comparado a você. Inamori olhou para Roja e disse, ouvi dizer que além do Gotei 13, existe o Kido Corps, onde os gênios Kido se reúnem. Mesmo que você não possa entrar no Gotei 13 por causa de sua condição corporal, você ainda pode entrar no Kido Corps. A autoridade neste local foi dividida, sendo o mais alto o Palácio do Rei das Almas, depois a Sala Central 46, depois vem o Gotei 13, o Mitsukid e o Corpo Kido. Porém, com o passar do tempo, com Yamamoto liderando o Gotei 13, dominou os demais.
Você pode ver isso em 2 capitães ocupando a posição de comandante do Omitsuki para proteger o Gotei 13. Mas, o Corpo Kido entrou em colapso devido ao acidente entre Aizen e Urahara, que era o comandante do Corpo Kido na época. Esse acidente fez com que Urahara deixasse a Sociedade das Almas junto com Yoruichi e os outros. Isso fez com que o Corpo Kido sofresse grandes perdas. Corpo Kido. Roja tocou o queixo e sorriu. Decidir desde os primeiros anos é um desperdício, pelo menos vamos esperar pelo 6º ano. Inamori assentiu e disse, Roja, seu corpo talvez melhore até lá e você também poderá praticar chumpo. Roja não conseguia olhar nos olhos de Inamori atualmente, ele só usou isso como desculpa, então ele não vai às aulas, mas ela acreditou nele. Enquanto Roja e os outros estavam conversando, um estudante estava no campo de treinamento praticando Kido também. Morte e vida, vontade quebrada, use seu cetro para queimar seu esqueleto, carne e sangue. Ado no ponto 47 chamas sagradas. Bang. O Ado foi liberado, mas não atingiu seu alvo, pois explodiu diretamente. O Ado falhou. Droga! O aluno da 5ª série ficou levemente queimado quando gritou com raiva enquanto Roja e os outros conversavam, e por coincidência eles estavam rindo, o que o deixou ainda mais irritado e quis usá-los para liberar a raiva. Ei! Do que você está sorrindo? Seu barulho perturbou minha prática de Ado. Inamori, Roja e Iziru estavam conversando e ouviram isso, o que deixou Inamori e Iziru um pouco estranhos. Então Iziru se desculpou diretamente. Desculpe, não queríamos incomodar você. Vendo que Iziru na verdade não o repreendeu, ele olhou para Roja e Inamori, que ele viu praticando o Ado no ponto 12 antes e concluiu diretamente que eles eram calouros, o que o deixou ainda mais confiante. Seus malandros calouros, vocês acham que um pedido de desculpa servirá depois de perturbar minha prática? Iziru não sabia como responder. Inamori, que antes estava um pouco envergonhada, ficou descontente ao ouvir suas palavras quando queria conversar com alguém um pouco distante que se aproximou deles. Você chamou todos os calouros de malandros e não posso fingir que não ouvi isso. A pessoa que falou não era Roja, era Barai Renji. Diretamente Renji começou a repreender o aluno da 5ª série, sem ter nenhum talento e você ousar dizer que outros te perturbaram. O que você fará quando estiver enfrentando um inimigo? Você dirá, o inimigo me perturbou quando eu estava libertando meu Kido. O rosto do aluno ficou vermelho ao ouvir as palavras de Renji. Você ousa agir contra seus superiores, seu malandro deveria saber o seu lugar, parece que eu deveria lhe ensinar uma lição para respeitar seus idosos. O aluno usou chumpo diretamente e avançou em direção a Renji. Uau! Embora ele não tenha conseguido usar o Kido antes, ele estava na 5ª série, e seus movimentos pareciam extremamente rápidos aos olhos de Renji. Quase num piscar de olhos, ele apareceu na frente de Renji. Capítulo 579. Atenção de Aizen. Esse cara, o rosto de Renji afundou. Ele só podia balançar a espada em defesa. No entanto, o estudante zombou dele quando seu punho acertou diretamente o rosto de Renji. Renji, que tentou se defender, foi lançado voando por causa daquele soco. Renji, Inamori e Iziru correram diretamente em sua direção. Renji foi apoiado pelos dois enquanto se levantava. Ele não recebeu nenhum ferimento grave. Isso está dentro da academia. Você está indo longe demais. O estudante ouviu as palavras de Inamori e revelou um rosto orgulhoso e cheio de arrogância. Desgraçado. Renji cerrou os dentes. Ele se sentiu insultado ao olhar friamente para o estudante com raiva. O aluno sorriu friamente e disse, o que há de errado? Você não disse que vai me ensinar uma lição? Apresse-se e comece então, ou você pode se desculpar comigo e sair do campo de treino e nunca mais me deixar ver você novamente. Desgraçado. Renji não aguentou mais a humilhação e atacou diretamente. O estudante zombou e contra-atacou diretamente. Vendo isso, Inamori e Iziru respiraram fundo e começaram a controlar Reishi, tentando evitar que o conflito fosse mais longe. Desintegra-te, seu cachorro preto do Honda Nini. Olhe para si mesmo com horror e depois arranque a própria garganta. Bokudo no ponto 9, Geki. Congelar, escuridão sem fim, cortina de luz do trovão. Bakudo no ponto 4, Ainava. Ambos usavam Kidos restritivos e os lançaram em direção ao aluno da 5ª série. Tentando usar o Kido de iniciante em mim? O estudante bufou friamente enquanto todo seu corpo explodia com Reiatsu. Ele levantou as mãos depois de usar Shunpo e mirou em Inamori e nos outros. Ado 31, Shakaku. O aluno não usou um canto. Ele usou diretamente o 31º feitiço Ado, criando uma bola de fogo escarlate em sua mão e lançando-a. Oh não! É um 31º Ado sem canto. Inamori e os outros olharam para a bola de fogo em choque. Mesmo que usá-lo sem um cântico o torne 50% mais fraco, ainda era forte o suficiente para feri-lo seriamente. Como ele não usou um canto, ele foi lançado antes que eles pudessem reagir. De repente, a temperatura que subia voltou ao normal. Inamori olhou na frente dela apenas para ver um espelho aparecendo do nada. Bakudo no ponto 27, espelho. A bola de fogo caiu sobre o espelho invisível e, como se tocasse a água, desapareceu diretamente, deixando para trás um pequeno fio de fumaça que se dissipou após alguns segundos. Pensando que estava prestes a dar uma lição aos calouros, o aluno não esperava tal reviravolta. Ele parecia sério e o olhar de arrogância desapareceu. Quem é você? Ele olhou para trás de Inamori e do outro apenas para ver Roja. Calouro Roja. Roja deu um tapinha no ombro de Inamori, tentando deixá-la relaxar e mais uma vez olhou para a aluna. Você deveria parar de intimidar os alunos das classes mais baixas.
Um calouro? Ao ouvir as palavras de Roja, o estudante olhou primeiro antes que sua expressão mudasse ao pensar que Roja usou o 27º Bakudo sem cantar. De repente, o nome Roja tocou em sua cabeça, e foi ele quem alcançou o 6º posto quando fez o teste para a academia. Pensando nisso, o estudante abandonou diretamente qualquer pensamento sobre continuar seus ataques, porque mesmo que Roja não fosse tão forte quanto ele agora no futuro, tal gênio provavelmente alcançaria uma posição muito superior à dele. Já que é você, vou deixar por isso mesmo. Após uma ligeira hesitação, o aluno se virou e saiu. Vendo o aluno sair, Inamori e os outros relaxaram. Eles não ficaram surpresos com Roja usando o 27º Bakudo sem encantamento, porque eles já ouviram usar o 30º Ado. Mas eles ainda estavam impressionados com isso. Roja, você acabou de usar Shunpo? Inamori, que estava focando em Roja a maior parte do tempo, exclamou surpreso. Ela percebeu que Roja ainda estava longe quando isso começou, mas de repente ele estava atrás dela, o que sem dúvida, significava que ele usou um Shunpo. É Shunpo. Tive algum tempo livre treinando no Kido, então pratiquei um pouco. Roja disse com um sorriso despreocupado. É muito difícil não conseguir dominar. Inamori se sentiu um pouco estranho. O Shunpo de Roa era bem rápido, ela não conseguia vê-lo se mover com clareza, o que era próximo ao Shunpo daquele aluno da 5ª série. Porém, sabendo que Roja não frequentava muitas aulas, ela entendeu porque ele achava isso difícil. Inamori expressou sua compreensão, enquanto o orgulho de Renji ficou gravemente ferido. Você continua conversando. Eu irei primeiro. Renji se virou diretamente para sair. Ao mesmo tempo, fora da área de prática, em um pico, duas pessoas observavam à distância o que acontecia. O que você acha, Jin? Ele deve estar escondendo alguma coisa, Capitão Aizen, que Shunpo era muito bom, algo que um calouro normalmente não conseguiria fazer. Jin estreitou os olhos. Aizen ficou em silêncio por um tempo antes de começar a falar. Não apenas seu Shunpo, mas sua atitude é perfeita demais. Jin olhou para Aizen. Aizen mais uma vez olhou para o campo de treino e especificamente para Roja, como ele disse. Quando ele enfrenta um conflito, ele não faz nada, apenas quando a situação está fora de controle é que ele interfere, e ele só o faz evitando novos conflitos. Esta é a imagem de um gênio. Você quer dizer, não parece que ele se parece um pouco comigo? As palavras de Aizen fizeram Jin olhar para ele enquanto pensava sobre isso. Depois de um tempo, Aizen se virou para sair enquanto Jin já havia desaparecido de lá. Capítulo 580, 6 meses depois. Aizen e Jin não sabiam o que aconteceu quando partiram. Roja, que estava sorrindo enquanto conversava com Inamori, e os outros olharam para onde estavam, e seus olhos brilharam. Me encarando. Aizen, Roja não se surpreendeu. Aizen sempre encarou Inamori e Abarai Renji na história original, até mesmo outros por muito tempo, agora que seu desempenho era excelente. A atenção de Aizen recairia sobre ele. Para o atual ele não tinha medo de Aizen quando ele conseguiu o Ojioku muito menos antes dele. Aizen era o tipo de vilão que planejava com antecedência e fazia muito drama. Roja não queria nada disso. Ele não precisava de estratégias, não precisava de drama nem nada disso. Ele apenas avança com poder absoluto. Num piscar de olhos, 6 meses se passaram. Aizen permaneceu onde estava e não causou nenhum problema. Nesse meio ano, Roja praticou Ado até o no ponto 82 e Bakudo até o no ponto 81. Essa velocidade não apareceu antes em toda a história da Sociedade das Almas. Naturalmente, Roja imaginou que Aizen poderia ter feito o mesmo quando estava na academia, mas escondeu. Roja até foi à biblioteca para ver quem havia alcançado o 6º posto no teste antes dele, mas não conseguiu encontrar Aizen na lista. Aizen não alcançou o posto 6? Isso é, claro, uma piada. A Reiatsu de Aizen era uma das existências mais fortes da Soul Society, e ele era bom em escondê-la. Ao lado de Urahara e de alguns olhos penetrantes de Shinigami, Aizen era o capitão mais justo e amigável. Ado no ponto 78, Zangerin. Uma Reiatsu altamente condensada saiu da ponta da espada de Roja antes de cair em um espaço estreito entre duas rochas. A dificuldade de Kido sem encantamento aumenta após o 60º, Zangerin sem canto era pelo menos metade do poder do que com o canto. A dificuldade do Kido era a mesma de um sistema de nivelamento de videogame, os primeiros níveis seriam fáceis, igual aos primeiros 30 Kido. Depois disso a dificuldade aumentaria um pouco, mas bons jogadores ainda achariam fácil, mas quando atinge um certo nível, aumentar ainda mais seria extremamente difícil. Esse nível seria 60º e acima do Kido. Se ele pretendesse apenas aprendê-los e não dominar o sem canto, ele já estaria acima do 90º Kido. Naturalmente há também outro problema, que é a falta de livros para o Kido acima de 82 para o Ado e 81 para o Kido. Os Kidos de nível superior não eram colocados na biblioteca da academia, nem só os alunos, nem mesmo os professores podiam usá-los, por isso não há nada sobre eles lá. Além disso, eles foram removidos com medo de que algum aluno perdesse tempo tentando aprendê-los. Esses livros só podiam ser encontrados na sala central 46 ou na biblioteca do Kido Corps. Roja continuou a praticar até que alguém bateu na porta. Roja sabia quem era e só conseguiu balançar a cabeça antes de chegar à porta. Abrindo a porta, uma jovem vestindo o uniforme da academia apareceu na sua frente, era Inamori. A academia do Shinigami não separava o dormitório masculino e feminino. É por isso que foi fácil para Inamori visitá-lo. Shiro-chan, Liu Shiro, você raramente me visita mais, você teve algum problema com Kido? Roja sorriu para Inamori. Nos últimos 6 meses ele não sabia como, mas a chamava de Shiro-chan em vez de Inamori. Bem, o professor queria que eu informasse que vários dias depois teremos um treinamento de combate real, iremos para o mundo humano e lutaremos contra Olols. Todos precisam participar. Inamori balançou a cabeça e disse com um sorriso. Roja tocou seu queixo antes de sua expressão mudar de repente.
Inamori notou a mudança e perguntou diretamente. O quê? Nada, desculpe, eu estava distraído. Roja coçou a nuca e sorriu envergonhado. Então de repente ele se lembrou e disse. Ah, desculpe, você quer entrar um pouco? Devo voltar imediatamente, hoje é aula de Kido. Você quer ir? Aula infantil? Você sabe que eu já dominei o 30º Ado, não posso ir. Roja disse para Inamori. Inamori também sabia que Roja dominava ainda mais que o 30º, então assistir à aula não tinha nenhum significado. Então ela sorriu adoravelmente e acenou-lhe um adeus. Ao se despedir de Inamori, Roja voltou para seu quarto com uma luz incomum nos olhos. Prática de luta real no mundo humano? Lutando contra Hollow? Se ele se lembra bem, é aqui que Aizen deixaria o menos grande atacar e depois derrotá-lo. Além disso, este evento fez com que Inamori adorasse Aizen. Independentemente do que aconteceu na história original e se ele mudaria o futuro com isso ou não, Roja iria interferir e garantir que Inamori o adorasse em vez de Aizen. A adorável garotinha foi desperdiçada com alguém como Aizen. E já que está nisso, ele queria ver qual seria o próximo passo de Aizen. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.